Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Reencarnação em One Piece. Capítulo 241, uma crise meteórica. Ilha da Estrela Polar, Yan e companhia tinham acabado de voltar para lá. Isso era necessário porque eles só podiam ir em direção a uma das coordenadas dos 4 locais nos ponêglifos. Como eles sabiam que isso estava 100% correto? Bem, uma vez que chegaram à Ilha da Estrela Guia pela primeira vez, eles conseguiram saber muitas coisas, assim como qualquer um que pisar nele. A Ilha Lodestar é a última ilha do Novo Mundo que pode ser alcançada seguindo Log Pose. Um fato impressionante sobre esta ilha é o fato de que não importa o caminho que você seguiu no início da grande linha, cada um deles o levará a esta mesma ilha no final. Essencialmente, cada tripulação pirata que conseguisse chegar ao fim da jornada se encontraria nesta ilha. Assim que Yan e companhia pisaram nesta ilha na primeira vez que vieram aqui, encontraram enormes murais e enormes textos inscritos em paredes que pareciam ser feitos do mesmo material dos ponêglifos. Nessas paredes e murais encontraram tudo o que precisavam saber, informações valiosas que foram preservadas por centenas de anos. Eles tomaram conhecimento dos ponêglifos que tiveram que coletar para chegar a Laogali, o que felizmente Yan já havia feito antes e coletou todos eles, tornando-os agora prontos para zarpar para Laogali, tendo cumprido todas as condições. Mas mesmo assim parecia que ainda havia algumas condições ocultas, por isso chegar a Laogali não foi tão fácil. Os murais e textos também falavam sobre quem criou os ponêglifos, sendo a família Kozuki que a tripulação já conhecia. E também falou brevemente sobre a última ilha e conectando o caminho para encontrá-la pelas 4 pedras vermelhas, já que você teve que cruzar todos os 4 ponêglifos para obter a localização do riso. Yan observou que esta ilha era extremamente difícil de alcançar. Talvez tenha sido por isso que apenas os piratas do Roger conseguiram alcançá-lo nos últimos 800 anos. Ninguém mais chegou nem perto disso. Até desta vez. Os piratas do pesadelo conseguiram esse feito quase impossível. A pose do tronco não pegou a próxima ilha e os apontou em direção a ela. Era exatamente como Yan esperava que as coisas fossem, então ele não se importou. Em vez disso, as agulhas da posição do tronco continuaram girando sem indicação de parar, como se estivesse confuso sobre o que orientava parar. De volta à ilha, a tripulação resolveu descansar um pouco, pois já fazia algum tempo que navegavam, e antes mesmo de procurarem incansavelmente. Vamos descansar um pouco e talvez comer alguma coisa. Yan propôs. Descanse. Sim, precisamos descansar um pouco. Stella foi a primeira a pular animadamente. Fufu, como se você precisasse descansar. Acho que você precisa de mais trabalho para diminuir sua energia, na verdade. Robin de lado tinha um sorriso no rosto, mas ela o escondeu atrás da mão que levantou. Era ela quem estava se vingando de Stella, já que ela havia dito antes que uma roupa que Robin estava usando não combinava com ela. Mas mais tarde, ela pegou para si quando Robin jogou fora. Acontece que ela só queria isso para si mesma. Stella, ao ouvir isso, entrou em pânico. Ela sabia que Yan poderia encontrar algum trabalho para ela fazer. Eu não quero demais. Eu também quero comer, você sabe. Ela lançou um olhar de pena para Robin. Irmã mais velha, eu pedi desculpas, por favor, não me intimide. As lágrimas já haviam começado a se acumular no canto de seus olhos. Robin lutou muito contra essa técnica super eficaz, mas Seiju e Helene se apressaram para abraçá-la e acalmá-la. Enquanto conversavam, já haviam embarcado na ilha e encontrado um lugar bacana para arrumar suas coisas. Bert, como sempre, o especialista em qualquer coisa culinária, acendeu uma fogueira e desenvolveu seu conhecimento. Yan trouxe vários alimentos de seus anéis, mas o prato principal ainda sobrou para Aokiji e Dom. A tripulação decidiu há muito tempo sobre o dele. Eles decidiram que a comida que vão cozinhar sempre será pescada na hora. Embora o anel preserve as coisas como se fossem novas, eles ainda queriam, e Yan não discordou, não perdeu nada. Akemi ajudou Bert, enquanto Reiju se juntou a Helene e Robin para provocar Stella. E depois de um tempo, Aokiji e Dom trouxeram vários tipos de peixes e animais da floresta. As coisas ficaram alegres quando Bert começou a preparar a comida enquanto conversavam entre si. Logo um cheiro bom começou a tomar conta do local. E assim que todos começaram a ficar entusiasmados para comer, algo inesperado aconteceu. Yan desapareceu de seu lugar, aparecendo logo em uma colina próxima e olhando para o céu com um olhar nervoso. 2 segundos depois, a tripulação também começou a suar ao perceber o que estava acontecendo. Um enorme meteoro, algumas vezes maior que a grande ilha em que estavam, descia em direção a eles a uma velocidade muito rápida, e em poucos segundos chegaria até eles. Isso não lhes deu tempo suficiente para se teletransportarem. Alguns minutos antes, em um lugar desconhecido, o céu estava vermelho escuro. Nenhuma vegetação era visível e o solo estava extremamente árido e seco, como se não chovesse há muito tempo. Até onde a vista alcançava, nada era visível. A única coisa digna de nota era uma enorme montanha de formato estranho, com o topo mesclado entre as nuvens. E da base desta montanha, raízes enormes que também pareciam secas penetravam no solo em vários lugares. Logo 2 círculos vermelhos apareceram brilhando entre as nuvens. Nenhuma palavra foi dita, e nenhum único som foi ouvido por alguns segundos. Mas logo, uma montanha diretamente na linha dos olhos começou a quebrar. Um grande pedaço foi dividido antes que outra montanha próxima também começasse a quebrar. Isso se repetiu algumas vezes, e cada vez uma nova montanha se quebrava até que de repente parava com aquelas partes quebradas suspensas no céu. Depois disso, eles começaram a se reunir e se comprimir, até formarem uma enorme forma de meteoro. A próxima coisa que aconteceu foi o meteoro se afastando em meio a um estrondo sônico, e justamente quando estava prestes a colidir com outra montanha, um portal se abriu, através do qual o meteoro passou sem perder a velocidade.
Logo depois, os dois orbes vermelhos brilhantes se desligaram, deixando o lugar parecendo normal mais uma vez. Foi assim que Ian se viu em uma situação difícil. Aokiji, Elene e Ian ficaram juntos. Eles eram os três mais fortes entre eles. Mas mesmo Ian, que é o mais forte de lá, achou esse ataque perigoso. Ele sentiu que se o ataque acontecesse, todos morreriam. Ian não perdeu mais tempo precioso. Recue, você não pode impedir isso. Deixe comigo. Ian ordenou com uma voz séria. Sua tripulação não concordou. Se o Ian, que eles conhecem, disse isso, então essa coisa que veio até eles era impossível para eles. Eles recuaram exatamente como ele disse. Ian sabia que não era hora de brincar, como tal, ele entrou diretamente em sua forma Raijin. Capítulo 242, Salvando o Dia. Novo Mundo. Um velho lendo um jornal podia ser visto. Ele tinha um biscoito de arroz de um lado, enquanto do outro o papel. Ele estava cuidando da sua vida enquanto ao lado dele estava outro velho. Este estava meditando, enquanto uma cabra deitava-se ao seu lado comendo alface. De repente, o ar ao redor mudou, quando Garp e Sengoku foram alertados. Erguendo a cabeça, os dois olharam na mesma direção. Diretamente na linha de visão deles, algo enorme estava no céu. O que diabos está acontecendo? Garp murmurou em estado de choque. Sengoku ficou em silêncio, mas compartilhou o mesmo pensamento. Mesmo alguém como Fujitora não seria capaz de fazer algo assim. É que eu. Ele pensou para si mesmo. O meteoro flamejante descia furiosamente do céu, como se quisesse trazer consigo o fim do mundo. E Garp e Sengoku sabiam que isso era realmente verdade. Se isso acontecesse, eles tinham certeza de que os tsunamis resultantes seriam capazes de apagar completamente o novo mundo. Garp se apressou e pegou seu Dendemushi e estava prestes a ligar para Ian, mas uma mão o deteve. Seu idiota, você não pode usar seu cérebro pelo menos uma vez. Quem você acha que está recebendo aquele meteoro? Sengoku repreendeu Garp. Garp considerou um pouco e acenou com a cabeça. Era verdade. Apenas Ian era uma grande ameaça para mim neste momento. E eles sabiam que ela faria qualquer coisa para matá-lo. Este deve ser um dos seus feitos mais uma vez. Nesse caso, eles escolheram confiar em Ian e deixar isso para ele. Em outra parte do Novo Mundo, os piratas ruivos estavam festejando em uma ilha quando seu capitão de repente ficou sério. Bem, seu imediato também percebeu que seu capitão estava olhando. Se isso pousar, as ilhas do Novo Mundo estão reservadas para... Ele falou depois de um tempo. Shanks se virou para olhar para ele. Ele tinha um sorriso no rosto. Não vai. Ele disse feliz. Bem não sabia porque seu capitão estava tão confiante, mas questionou. Como você tem tanta certeza? Ele perguntou. O sorriso de Shanks se alargou ainda mais. Bem, isso é porque... Ian está lá. Ele disse alegremente. Antes que ele levantasse a xícara e gritasse alto. Gente, preparem-se para uma festa selvagem. Em breve teremos fogos de artifício inesquecíveis subindo no céu. Novo Mundo, Kurma. Nas profundezas da floresta, chegando ao fim da ilha, Gel estava sentado em cima da cabeça de Kurma. Ele estava sentado de pernas cruzadas e aproveitava a brisa fresca batendo em seu rosto. Começou a se mover. Gel murmurou para ninguém. O silêncio o cumprimentou por um tempo, até que de repente uma voz antiga falou. Tudo está dentro do plano. O jovem Ian pode cuidar disso desta vez, você não precisa se preocupar, guardião. Mas suas palavras são verdadeiras. O arauto do caos despertou. Gel ouviu calmamente. Na verdade, ele não estava preocupado. Embora tenha acordado, não pode fazer muito por enquanto. Mesmo esta parte deve ter consumido muito poder. E ele tinha certeza de que Ian poderia lidar com isso. Ele o criou e treinou. E ele sabia que Ian era durão. Isso não era nada para ele. Aí Ian gritou com tudo. Ele não perdeu tempo. Ele reuniu cada grama de seu poder. Aqui, fruta do diabo, chamas douradas, seu tudo. Ele já estava em sua forma Raijin. Então tudo isso levou apenas um segundo. O meteoro caindo sobre sua forma já começou a afetá-lo antes mesmo de pousar. Isso trouxe consigo uma pressão enorme, que quase fez Ian se curvar e se ajoelhar por causa do peso. Esta foi a razão pela qual ele gritou. Ele estava forçando seu corpo para lutar contra isso e desferir o ataque mais forte que era capaz agora, na esperança de impedir que esse objeto enorme caísse sobre eles. Mas Ian se manteve firme e abriu as pernas para se firmar melhor. Ele então começou a levantar o braço direito para o céu, onde uma combinação de fogo e eletricidade adquirindo uma cor púrpura dourada estava se condensando. Ele respirou fundo, dobrou um pouco o braço antes de empurrar com tudo liberando o ataque que estava condensando. Bom, um enorme som de explosão resultou desta ação e levou a uma onda de choque que se espalhou ao redor de Ian como center point. Foi um efeito colateral enorme e se espalhou tornando o mar já turbulento mais violento. A poeira levantou e tudo e todos foram empurrados. O chão começou a quebrar e as árvores foram arrancadas. Da mão de Ian, um ataque em forma de dragão roxo e dourado foi lançado com tal velocidade que atingiu o meteoro instantaneamente. Ainda estava conectado a Ian enquanto ele continuava injetando mais energia nele. Ao tocar no meteoro, aconteceram alguns segundos de luta entre os dois, mas então Ian gritou e aumentou ainda mais a potência. E o meteoro de repente parou no lugar devido à força. Ark, Ian estava usando tudo de si. Depois disso, ele tinha certeza de que ficaria completamente exausto. Então, de repente, o meteoro começou a se separar do ponto de impacto e a se dividir em várias partes que funcionavam como pequenos meteoritos. Mas Ian não estava disposto a deixar isso acontecer. Embora não fosse tão perigoso como antes, ainda assim arruinaria muitas ilhas e as destruiria. Com outro grito, Ian mudou sua forma de ataque. O dragão, que de alguma forma ficou um pouco menor do que antes, se dividiu em milhares de dragões menores, com cada um seguindo o meteoro e destruindo deixando apenas poeira. No entanto, não importa o quanto Ian tentasse, ele não conseguiria lidar com todos eles sozinho. Alguns pousaram no mar e resultaram em tsunamis que afogaram algumas ilhas.
Outros desembarcaram em alguns países do Novo Mundo e causaram-lhes enormes danos, por mais que tentassem impedi-lo. Outros conseguiram detê-los e sair com danos mínimos. Assim que teve certeza de que lidaria com tudo que podia alcançar, Yan de repente sentiu que havia atingido o limite de suas reservas. Ele estava pela primeira vez em sua vida sem Aki, seus poderes de Akuma no Mi. Eles não serão ativados. Ele se deitou no chão, arfando e ofegante de exaustão. Neste momento, se alguém forte como Aokiji tentasse tirar vantagem dele neste estado, ele poderia facilmente fazê-lo. Helene, como se sentisse isso, correu até sua forma e o observou vigilantemente. Os tripulantes também chegaram perto e permaneceram vigilantes. Yan não estava preocupado, ele tinha um sorriso no rosto. Ele confiava neles. E eles nunca o trairiam. Ele fechou os olhos e adormeceu logo depois. Capítulo 243, a caminho da próxima ilha. Assim que veio, foi embora. Aquele jovem nunca para de impressionar. Garp olhou na direção de onde Yan acabará de se livrar do enorme meteoro. O céu estava claro agora e até a poeira havia baixado. Não havia nenhum sinal do enorme desastre que estava prestes a atingi-los. Um ataque tão massivo, capaz de destruir todo o Novo Mundo e talvez até causar mais danos do que isso, foi destruído assim mesmo. E mesmo as partes quebradas do meteoro não foram poupadas, pois puderam ver o ataque de Yan seguindo-os. Do ponto de vista deles, eles apenas viram o meteoro descer em um instante, e justamente quando prenderam a respiração, um enorme dragão dourado iluminado surgiu e colidiu com o meteoro destruindo, e então se dividindo em milhares de pequenos dragões, que se seguiu as partes quebradas, transformando o enorme meteoro em pó. O olhar de Garp estava cheio de admiração e espanto. O jovem Yan está em outra categoria, Garp pensou consigo mesmo. Afinal, se fosse ele tinha certeza de que não poderia fazer nada. Talvez apenas o velho Barba Branca pudesse causar algum tipo de dano contra isso. Mas ele tinha certeza de que não seria capaz de proteger o mundo contra isso como Yan tinha feito. Ao seu lado, Sengoku também assentiu. De fato, ele respondeu enquanto acariciava sua barba. Seu olhar também observou o céu onde aquela enorme forma flamejante estava há apenas um minuto. Suas palavras que ele disse a Garp anteriormente podem ter parecido confiantes, mas não importava o quanto ele confiasse no jovem Yan. Sempre haveria aquela pequena dúvida restante. E se o ataque desta vez fosse demais? Algo assim inevitavelmente surgiria em suas mentes. Mas a maior parte de seus pensamentos ainda estava voltada para a confiança em Yan, afinal, ele lhes mostrou repetidas vezes que pode fazer o impossível, ainda mais neste momento. Afinal, esse era um nível de ameaça tão novo que eles nem tinham certeza se alguém seria capaz de impedir isso. E eles estavam certos, já que até mesmo Yan ficou completamente exausto depois de pará-lo. Muito provavelmente que eles presumiram ser o responsável pelo ataque, devo ter dado a ela todo esse tempo para destruir Yan, e todo o Novo Mundo com ele. Sengoku soltou um suspiro que estava segurando devido à tensão. Desta vez, de repente me sinto grato por termos confiado em Yan naquele momento e nos juntado ao lado dele. Afinal, se alguém mais estivesse contra eles, ele não queria terminar esse pensamento. Garp lançou-lhe um olhar de soslaio, mas ele entendeu o que estava dizendo. De alguma forma, ele também estava realmente grato. Em todo o Novo Mundo, não houve uma pessoa que não visse os acontecimentos desta época. E cada um reagiu à sua maneira. Alguns entraram em pânico no início, mas depois relaxaram depois que o enorme dragão o salvou. Alguns ficaram curiosos sobre quem era o responsável por ajudá-los, mas aqueles fortes, todos sem dúvida sabiam que era Yan. Mas entre todas as diversas reações, apenas uma tripulação merecia levar a coroa, e essa tripulação eram os piratas ruivos. Aqueles caras, a mando de seu capitão, começaram a festejar enquanto o meteoro ainda caía. O capitão deles confiava em Yan e eles confiavam no capitão deles, e como ele disse para festejar e esperar pelos fogos de artifício, eles fizeram o que ele disse. E que espetáculo de fogos de artifício havia acontecido. Eles ficaram felizes por terem ouvido seu capitão Shanks. De volta com Yan e companhia. Yan acordou acordado. Onde estou? Seus olhos se abriram para descobrir que ele estava em algum lugar escuro. Levando alguns segundos para olhar ao redor, descobri que este era o quarto dele no navio. Virando-se para a pequena janela lateral, percebeu que o céu havia começado a se pôr. Já é noite. Ele piscou os olhos antes de escolher seu corpo para se sentar ereto. Ao seu lado havia um copo d'água, que ele se serviu porque estava com um pouco de sede. Ele não sabia como veio parar aqui no navio, mas era fácil de adivinhar. Depois que ele adormeceu, a tripulação deve ter decidido encerrar as coisas e voltar para o navio. Considerando que ele sentia que o navio estava se movendo, eles deviam ter decidido um destino. Ele também sabia que eles não fariam isso sozinhos normalmente, então ele deve ter dormido um pouco. Também evidenciado pelo facto de o sol estar a pôr-se, quando antes ainda era de manhã. Ele se levantou da cama antes de começar a mover seu corpo. Sons de ossos quebrando puderam ser ouvidos quando Yan soltou um suspiro de satisfação. Isso foi bom. Bem, vamos ver o que o resto está fazendo. Yan murmurou antes de começar a sair da sala. Assim como Yan havia pensado, a tripulação esperou um pouco depois que ele caiu inconsciente antes de Helene sugerir que o levassem de volta ao navio. Eles não podiam correr riscos com ele inconsciente. Afinal, se outro ataque semelhante acontecesse, eles estariam perdidos, então não poderiam ficar no mesmo lugar. Por isso decidiram fazer o que Helene disse. Uma vez no navio, eles decidiram esperar que Yan acordasse, o que devido à regeneração de Yan, eles pensaram que aconteceria em breve. Enquanto isso, eles comeram e esperaram, cada um fazendo suas próprias coisas. Até que 3 horas se passaram e Helene os reuniu novamente. Eles discutiram se deveriam zarpar ou passar a noite lá. Então foi decidido zarpar conforme discutido com Yan antes, em direção à mais próxima das 4 ilhas. Foi o que aconteceu enquanto Yan estava inconsciente. E agora, quando o dia estava quase acabando, Yan finalmente acordou.
Quando Ian chegou ao convés, descobriu que apenas alguns estavam lá. Primeiro foram Aokiji e Dom, e depois Bert. Todos os caras estavam reunidos lá. Em suas mãos, eles seguravam garrafas de bebidas e aproveitavam o tempo. Bert, vendo Ian, jogou algo nele. Capitão, você está acordado. Tome e beba alguma coisa. Bert disse com um sorriso. Ian pegou a garrafa de cerveja. Ele acenou com a cabeça antes de esvaziar a garrafa. Suspiro. Isso foi bom. Ele murmurou antes de se aproximar do resto. Aconteceu alguma coisa enquanto eu estava fora? Ele perguntou a eles. Dom balançou a cabeça. Nada demais, já havíamos decidido para qual ilha ir antes, então assim que vimos que você demoraria para acordar decidimos zarpar. Ele se reportou a Ian. Ian deu um aceno de cabeça. Essa foi uma boa decisão. Não há necessidade de perder tempo. Ian os elogiou. Na verdade, ele encorajava tais pensamentos e mesmo que não discutisse com eles aonde ir, não se importaria se fizessem algo assim por conta própria. Aokiji passou outra cerveja para Ian antes de falar. Capitão, esse ataque, você sabe quem foi o responsável por isso? Será que eu? Ele hesitantemente perguntou a ele. O resto apurou os ouvidos para ouvir bem. Eles estavam tendo dificuldade em acreditar que um ataque daquela magnitude fosse possível. Infelizmente eles viram isso com seus próprios olhos. Mas o palpite de que era eu não foi compartilhado por Ian. Não acredito que tenha sido eu. Não tenho nenhuma prova disso, mas tenho esse palpite de que ela não é capaz disso. Meu palpite é que se trata de alguém que está atrás dela nas sombras. Alguém muito mais forte. As palavras de Ian trouxeram silêncio à área. Ele não tinha nenhuma prova concreta disso, exceto os tentáculos na sala do trono de imagem, e agora o meteoro que ele sabia que eu não poderia fazer sozinho, já que ele havia sentido sua força antes. Ian continuou, no entanto. Mas não importa, eles irão falhar do mesmo jeito. Ian disse com resolução. Suas palavras conseguiram trazer sorrisos aos seus rostos. Esta foi a legenda deles. Alguém que não se encolheria mesmo diante de tal ataque. E como eles eram seus companheiros de tripulação, eles também deveriam se preparar. Por enquanto, vamos visitar a primeira ilha e nos concentrar no que é importante, disse Ian enquanto olhava para o sol poente à distância, que havia desaparecido quase completamente, enquanto a Odisseia continuava navegando. Capítulo 244. Urgovê. Embora Ian e Ian já estivessem navegando para a primeira ilha que haviam decidido, isso não significava que iriam alcançá-la mais rápido, mesmo que tivessem começado enquanto ele estava fora. Na verdade, uma ilha que Ian a princípio acreditou estar bem perto deles acabou levando 2 dias para chegar, o que era rápido para qualquer tripulação normal, mas não para eles, já que a situação deles era especial. Com o navio cortando o vento devido ao escudo que o rodeia, tornando a viagem extremamente rápida. Embora desta vez o mar estivesse relativamente calmo, chovendo ou nevando apenas ocasionalmente, nada muito louco, considerando as tempestades e tornados que enfrentaram antes. Na verdade, nada muito louco. A ilha para a qual eles estavam indo agora era a ilha mais próxima da ilha Estrela Polar para chegar. Seu nome, conforme anotado na Pedra Vermelha, era As Ilhas Congeladas do Akula. E como pode ser adivinhado pelo nome e pelas informações escritas, não era uma ilha em si, mas sim um monte de ilhas conectadas. E congelado nisso. Não que isso mudasse alguma coisa para a tripulação. Eles não se importavam mais com coisas como clima, frio ou calor, era a mesma coisa para eles. Ian e companhia se estabeleceram primeiro nesta ilha. Por quê? Claro, isso se deveu ao fato de ser apenas um palpite cego para eles. Na verdade, ao chegar a esta ilha, havia a possibilidade de não encontrarem nada que valesse a pena. Assim, enquanto desta vez eles estavam tentando adivinhar às cegas, fazia sentido ir para a ilha mais próxima das 4. Como mesmo este próximo levou 2 dias, quem sabe quanto tempo levariam para chegar à ilha mais distante. Se encontraram alguma coisa, ótimo, se não, ainda está tudo bem, eles não perderam muito tempo. Como estas ilhas têm esse nome? Então a nossa teoria ganhou alguns pontos de credibilidade. Afinal, não vejo por que teria um nome tão estranho, se não fosse uma ilha com algo especial, considerando que não são ilhas normais, mas sim documentadas nas únicas pedras que contêm a localização do último ilha. Ian, que observava vagarosamente do topo do navio, pensou consigo mesmo. Toda a tripulação estava atrás dele, pronta para dar o primeiro passo enquanto olhava para as ilhas próximas. O navio permaneceu um pouco afastado deles, pois parecia que a água perto das ilhas estava bastante fria e poderia causar danos ao navio. Bem, na verdade não, mas não valia a pena tentar ver. Essas ilhas consistiam em uma grande ilha cercada por algumas pequenas, bem, pode-se dizer que eram pequenas, mas na realidade, cada uma era tão grande quanto uma ilha normal no Novo Mundo. Mas mesmo antes de pousar, Ian sabia que eles estavam com problemas, ou melhor, estariam. Por quê? Sua observação aqui detectou uma presença muito forte nesta ilha indo em direção a eles. Ele olhou para seus companheiros de tripulação e percebeu o mesmo olhar vigilante presente em seus olhos. Relaxe, nós conseguimos. Ele os tranquilizou, ao que eles acenaram com a cabeça. Você não pode culpá-los, afinal, eles foram atacados recentemente. Ian, que estava no topo do convés, teve seus olhos brilhando de repente, e desta vez ele teletransportou diretamente todo o navio com ele. Libel não teria sido capaz de reagir. De repente, no mesmo instante em que Ian e companhia desapareceram, do mar em que o navio estava, uma enorme mandíbula se fechou no espaço anterior em que estavam. Esta simples ação das mandíbulas se fechando levou à formação de enormes tsunamis, que começou a se espalhar. Mas Ian e companhia já haviam desaparecido de lá, então eles não se importaram. Ian se moveu muito rápido e ao mesmo tempo armazenou o navio, e ele e o resto desembarcaram na ilha vigilantemente. Ian estava de olho nessa presença quando de repente ela desapareceu de sua percepção, e se não fosse por sua visão do futuro, teria sido tarde demais para eles. Ian estava com as costas encharcadas de suor frio.
Que raio é aquilo? Stella foi a primeira a falar. Ao ouvi-la, todos eles inconscientemente balançaram a cabeça, maravilhados. A enorme mandíbula que ainda estava fechada pertencia a uma fera enorme, que parecia ser uma mistura de algumas espécies de tubarões e algum outro ser desconhecido. Tinha escamas geladas por todo o corpo e pareciam tão afiadas que podiam destruir qualquer coisa facilmente. Sua boca tinha algumas fileiras de dentes extremamente afiados, prontos para despedaçar um navio a qualquer momento. E o mais importante era seu tamanho enorme, só empalidecendo ao lado de Ariel, que também era enorme. Seus olhos continham um brilho de inteligência enquanto os olhava. Lentamente a enorme fera mista começou a caminhar em direção a eles. Sim, caminhe. Tinha 4 membros, sendo que os 2 da frente tinham garras afiadas e geladas que continham teias entre cada dedo, enquanto os 2 últimos eram semelhantes a barbatanas normais de tubarão. Enquanto o resto deles se preparava para um ataque, Ian tinha outra coisa em mente. Ele deu um passo à frente e falou: Olá, meu nome é Ian Deluí. Tenho uma pergunta para você. Você pertence ao lado de Ariel? Ian questionou. Ele estava sentindo algo semelhante ao que Ariel exalava, então ele teve esse palpite. Ele sabia que, embora seu palpite pudesse estar errado, estava confiante de que não estaria tão longe da verdade. Seu nome é conhecido por este de antemão. E embora este esteja do mesmo lado dos reis empíreos, não pertencemos à mesma facção. Eu sirvo sob um dos supremos, o governante dos vastos mares. A fera tubarão não moveu a boca, mas sua voz foi ouvida por toda parte. Ian e companhia ficaram surpresos quando suas sobrancelhas se ergueram. A teoria deles sobre serem governantes do mar foi comprovada agora. Então, se pertencemos ao mesmo lado, por que você está nos atacando? Ian perguntou perplexo. Este rei do mar estava contra eles? Traiu seu governante? Para você, chegar à última ilha não será tão fácil. Este é o seu teste, criança humana. Se você vencer, poderá passar para a próxima fase. Se não, então você terá falhado nos Supremos. Você pode ter conseguido o presente de Poseidon, mas nem eu nem minha espécie serviremos sob seu comando, a menos que você seja provado digno. E o mesmo vale para nossos irmãos voadores. Eu, Urgovê, desafio você e Andeluí. Lute comigo e prove seu valor. Rugido. Imediatamente depois de terminar de falar, não houve tempo para Ian pensar no que disse, rugiu o mais alto que pôde e atacou Ian. De toda a ilha, vários reis do mar começaram a aparecer da água e atacaram a tripulação de Ian. Ian só teve tempo suficiente para avisar sua tripulação antes de se envolver em uma briga com o agora nomeado Rei do Mar, Urgovê. Capítulo 245. VS Tubarão Rei do Mar. Atenção! Ian só teve tempo suficiente para gritar isso para seus companheiros de tripulação, antes de entrar em sua forma mais forte, sua forma Ragem, enquanto simultaneamente estava em ressonância espiritual. Isso era algo que até agora ele não havia feito antes, mesmo enfrentando Shanks. Havia uma boa razão para isso. E isso foi porque ele não conseguiu na época. Além disso, naquela época eles ainda estavam treinando, então não era hora para aplicações mais avançadas. Mas agora Ian não tinha o luxo de brincar primeiro. Por quê? Esse oponente dele, cujo nome foi revelado anteriormente como Urgovê, era alguém contra quem Ian não podia se dar ao luxo de jogar. No momento em que apareceu, conseguiu evitar os sentidos de Ian e de Aki. Embora sua visão do futuro tenha sido acionada naquele momento, não estava acontecendo agora. Então ele presumiu que esse rei do mar também era um mestre na habilidade de ressonância espiritual, ou talvez tenha vindo naturalmente a isso. De qualquer forma, Ian não teve tempo de jogar contra alguém que estava na 4ª etapa, então deu tudo de si desde o início. Ele disparou e evitou o ataque facilmente, sua forma aparecendo a dezenas de metros de distância. Então ele se virou para olhar seu oponente à distância. Velocidade impressionante, jovem Ian. Vejo que você conseguiu entrar nesse estado. Mas não importa. Hahaha, Urgovê riu com uma voz sombria e assustadora antes de começar a reunir energia em sua boca. A energia parecia ser a base de água e girava como um ciclone perto da boca cheia de dentes afiados. Então este rei do mar também sabe sobre ressonância espiritual. Além disso, ele e o resto não querem responder às minhas ordens como Poseidon. Ian teve um pensamento fugaz. Ian não apenas sentou e esperou que ele atacasse, em vez disso ele reuniu uma enorme quantidade de raios e fogo com cada um em uma mão, antes de atirar em sua boca na tentativa de explodir tudo e causar danos massivos a ele. Os 2 ataques serpentinos giraram um em torno do outro, mas não se tocaram. A velocidade deles era impressionante, e Ian tinha força suficiente para ter certeza de que poderia compensar o ataque e causar algum dano. No momento em que fez contato, a poeira foi levantada dos arredores quando uma enorme explosão ocorreu e tudo ficou obscurecido. Ian franziu a testa e ficou alerta para qualquer coisa que pudesse ter acontecido ou pudesse acontecer. Logo da nuvem de poeira, um raio de água gelada foi disparado contra Ian a uma velocidade inimaginável que, embora Ian já estivesse alerta, ainda conseguiu chegar mais perto dele do que ele gostaria. Ele tentou se esquivar apressadamente, mas era muito rápido e ele sabia que iria acertá-lo na velocidade que estava. Como tal, ele resolveu atacá-lo. Esse maldito tubarão lagarto crescido é irritante. Ele se concentrou e espalhou seu Aki por todo o corpo, e mesmo que não fosse aparente, este era o estado defensivo mais elevado que ele tinha. Em seguida, ele colocou várias barreiras umas sobre as outras em uma forma esférica em torno de sua forma, mas elas não eram apenas barreiras regulares, não. Elas foram feitas do fogo dourado que ele obteve de Ariel. Ele imaginou que, como esta fera usa jatos de água gelada, ele poderia muito bem usar o fogo de outra fera semelhante a ele para combater os efeitos. Acontece que ele estava certo, pois no momento em que a água gelada entrou em contato com as barreiras, ela começou a congelar as barreiras em chamas, mas não foi capaz de penetrá-las, até que as partes congeladas começaram a derreter em seguida, e as barreiras estavam de volta a 100%. Ian deu um suspiro suave.
Se isso não funcionasse, ele teria recebido o ataque com seu próprio corpo, e ele não tinha certeza de como isso poderia ter acontecido, afinal. Ele podia sentir o quão frio aquele raio estava mesmo enquanto se escondia atrás de suas barreiras em chamas. Ele pode ter se ferido gravemente. Tal ataque foi feito casualmente. Os reis dos mares não são tão fracos quanto eu pensava. Ian pensou consigo mesmo. Sua forma que estava na linha de visão de Urgovê desapareceu de repente. E então, 100 metros acima dele no céu, Ian já apareceu inclinando sua lança para trás enquanto estava totalmente revestido com sua combinação de relâmpago e chama, e ele a enviou a uma velocidade tal que atingiu a fera instantaneamente. Mas mesmo assim, ainda conseguiu cobrir o local onde a lança iria atirar com uma energia azul profunda como água antes que a lança finalmente fizesse contato. A força por trás do ataque fez com que as pernas da fera afundassem no chão apenas pela pressão, e seu escudo foi destruído como uma faca cortando manteiga antes que a lança tocasse suas escamas. Então uma explosão se seguiu, cortesia de Ian. A lança logo apareceu nas mãos de Ian enquanto ele sorria e esperava para ver o dano que havia causado. Aquele maldito gato estúpido e amoroso. Maldito seja por dar a ele esse fogo irritante. Uma voz profunda e rosnante anunciou com raiva. Logo Ian foi capaz de ver que uma ferida havia aberto nas costas da fera. Ele foi capaz de relaxar naquele momento, já que este ataque continha quase 70% de seu poder total. E se isso não conseguisse feri-lo, ele estaria condenado. Como mesmo seu ataque total pode não danificá-lo. Eu deveria me concentrar em usar mais as chamas contra isso. Mas agora ele sabia que eles poderiam realmente jogar. E pelo que estava dizendo, Ian sabia que deveria se concentrar mais em usar suas chamas douradas. Eles pareciam ser extremamente úteis contra isso. Como foi mostrado devido ao seu ferimento ainda estar aceso em um incêndio que tentava extinguir às pressas. Uma rápida olhada em seus companheiros de tripulação e Ian teve a certeza de que eles estavam bem. Vamos para a segunda rodada, certo? Ian perguntou com um sorriso. Esse cara não era mais tão assustador para ele. Esta foi uma rara demonstração de presunção de Ian. Ainda assim, ninguém pode culpá-lo por isso. Já é tão arrogante. Vamos ver se você consegue ficar assim por muito tempo. Aparentemente, Urgovê não gostou da forma como Ian estava agindo. Isso também era compreensível, já que estava sendo desprezado. Assim, a segunda rodada continuou. Capítulo 246. Contra os asseclas do Rei do Mar Tubarão Meio. Enquanto Ian estava ocupado com sua luta contra o Rei do Mar Tubarão, sua tripulação também estava ocupada rechaçando os ataques de um grupo de reis do mar bastante fortes. No momento em que Urgovê avançou da água, um bando de reis variados em tamanho e forma os atacou furiosamente. Eles estavam anteriormente reunidos em um lugar perto de Ian, mas os reis do mar surgiram entre eles, então todos estavam separados agora. Akemi estava sendo atacado por um rei do mar que tinha cabeça de vaca e pescoço muito comprido, e seu corpo tinha cauda e duas nadadeiras que usava como braços. E mesmo que sua cabeça fosse a de uma vaca, não era nem um pouco engraçado, mas as presas emergindo de sua boca faziam com que parecesse assustador. No momento ela não se importou nem se atreveu a se conter, como se fizesse isso, ela seria a única aqui que acabaria se arrependendo. Parece que de agora em diante não adianta se conter. Ela murmurou com um sorriso, antes de brandir a mão e jogar um comprimido na boca. Essa foi a pílula lunar. Este foi um gesto significativo que ela não iria conter, não quando ela pudesse ver o quão fortes eram seus oponentes desta vez. Raramente os tripulantes precisavam dar tudo de si, mas parece que na jornada para Laugale seria necessário que todos levassem suas lutas a sério. Asterisco rosnar asterisco. Um grunhido baixo escapou da boca de Akemi quando ela começou a se transformar em meio aos sons crepitantes da eletricidade. Sua altura começou a aumentar e, embora seu poder tenha crescido monstruosamente desde antes, sua forma permaneceu a mesma e tão atraente quanto antes. Na verdade, tornou-se ainda mais atraente e cativante, se é que tal coisa era possível. Sua cauda fofa também aumentou de comprimento e suas garras ficaram mais longas e afiadas. A mudança mais impressionante, porém, foram os olhos semicerrados. Eles haviam adquirido uma cor vermelha intensa, selvagem e brilhante. O olhar gentil que costumava estar presente em seu rosto desapareceu. Em vez disso, foi substituído por frieza e um brilho de ferocidade. Mas além de parecer assim, Akemi também exalava de alguma forma uma vibração divertida. Akemi se agachou no chão e pulou de repente, e enquanto estava no ar, ela observou como a mandíbula do Rei do Mar se fechou no espaço anterior em que ela estava. Você quer me comer? E continue sonhando. Ela bufou e com movimentos ágeis, ela correu pelo céu, Jepo mais Soru, e rapidamente voou para alcançar sua cabeça e baixou a perna direita para um chute de machado cheio de eletricidade em uma exibição tão casual que parecia que ela não fez. Use qualquer força. Mas o fato de a fera ter sido derrubada violentamente em uma explosão de eletricidade dizia ao contrário. É evidente que o capitão conhece esses caras. Isso significa nada de matar então. Mas não vai doer brincar, certo? Akemi murmurou suavemente com um olhar animado no fundo dos olhos. Sua excitação aumentou ainda mais quando viu o que aconteceu a seguir. O Rei do Mar sacudiu os escombros e a sujeira ao sair do poço em que estava. Sua aparência ainda estava boa mesmo depois de um ataque tão pesado. Vamos brincar, Akemi estava feliz. Ao seu lado, Bert também estava lidando com um Rei do Mar semelhante que o atacou assim que foram divididos. Este, entretanto, tinha cabeça de enguia e não tinha pernas ou nadadeiras grandes para usar como braços. Ainda assim, parecia que era capaz de respirar muito bem fora da água.
Bert teve que se esquivar de balas de água lançadas contra ele a uma velocidade tal que não seria possível se esquivar se não fosse pelo fato de ele estar em sua forma Sulon. Ele estava nesse estado há um tempo, apenas se esquivando. Ele se transformou imediatamente enquanto ainda estava no céu. Mas algo estranho pode ser observado nessa luta à medida que ela continua. Uma delas foi que Bert estava salivando um pouco enquanto seus olhos olhando para a fera estavam um pouco aquecidos. Em segundo lugar, a fera de alguma forma emitia a vibração de estar com raiva, mesmo não tendo características faciais. Por que estava com raiva? Qual será o sabor desta enguia se eu a cozinhar? Bert estava murmurando para si mesmo enquanto se esquivava. Talvez essa fosse a razão pela qual estava chateado com ele. Bert estava pensando em cozinhar esta enguia e que sabor ela teria. Se Ia estivesse aqui, ele também teria se perguntado sobre isso. A fera, como se pudesse ouvi-lo, ficou ainda mais irritada. Ele saiu completamente da água e se curvou como uma cobra faz quando quer intimidar alguém alguma coisa, antes de se lançar furiosamente contra ele. O coração de Bert estava batendo forte, embora parecesse que ele estava enfrentando essa luta casualmente. Ele estava tão alerta quanto podia, na verdade. Ele estava provocando isso de propósito durante todo esse tempo, já que esse rei do mar enguia era muito difícil de lidar. Ele não queria apenas continuar se esquivando, mas essa fera tinha ataques cruéis, e quando ele retaliou por Electro, de alguma forma não a danificou em nada, e até pareceu que estava zombando dele de alguma forma. E quando ele tentou usar sua espada, ela não o deixou chegar perto, e a única vez que ele conseguiu fazer isso, ela submergiu na água e o atacou por baixo. Isso era perigoso para ele, já que não conseguia identificar sua presença desde o início, sem falar quando nem conseguia vê-la. Assim começou o jogo de provocá-lo para ressurgir, e agora ele finalmente deu um sorriso enquanto brandia sua espada. Finalmente, uma oportunidade. Ele embainhou a espada antes de dobrar a perna e saltar para frente com o máximo de força que pôde, mas ainda não desembainhou a espada. Não, ele nem tirou a mão do punho da espada, até que o rei do mar estava a apenas 1 metro de distância dele antes de finalmente começar seu ataque. Toda a sua espada, enquanto ainda embainhada, começou a brilhar em eletricidade, à medida que o brilho se intensificava até parecer completamente feito do próprio raio. Raio. Asterisco assobiar asterisco asterisco estrondo asterisco. Roar roar. Blade Bert terminou suas palavras enquanto embainhava sua espada e aparecia um pouco longe da fera. E em todo seu corpo, uma ferida em forma de espiral, da cabeça à cauda, apareceu enquanto rugia de dor. Capítulo 247. Contra os asseclas do Rei do Mar Tubarão 2-2. Karaté Gyojin. Dom dobrou as pernas e assumiu uma postura com a palma da mão esquerda voltada e o braço direito para trás enquanto fechava o punho cheio de Aki. Seu corpo exalava uma sensação de confiança como ninguém. Depois de todo esse tempo, foi um sentimento tão natural para ele usar a arte na qual era mais famoso e adepto, o karatê dos homens-peixe. Ele estava confiante de que em todo o mundo não havia ninguém mais forte que ele nesta arte. Esse era o seu orgulho como homem-peixe. E se existisse tal pessoa em algum lugar, ele os desafiaria para um jogo justo para decidir o resultado. Na frente dele, com um impulso de ataque tão feroz, estava um lagarto gigante com escamas de 8 patas. Mas Dom não entrou em pânico. Em vez disso, ele esperou calmamente enquanto mantinha a respiração constante e se concentrava em seu próximo ataque. Roar justo quando o lagarto rugiu e estava prestes a mordê-lo inteiro, ele se moveu. Sua velocidade não era algo que o lagarto pudesse ver, e Dom apareceu bem em cima dele e balançou o braço retraído com as veias saltando com a força que corria através dele. Daisa Megavara Seiken, punho verdadeiro do grande tubarão. O soco acertou o topo da cabeça do lagarto e por um único instante, o ambiente se acalmou. Logo depois disso, uma explosão ensurdecedora ressoou por todo lugar. O punho de Dom realmente quebrou suas escamas e seu sangue espirrou quando sua enorme forma foi jogada no chão e enterrada em uma cratera. Full. Um a menos, não é? Dom murmurou para si mesmo enquanto examinava os arredores. Ele já estava lutando há algum tempo, mas pela tripulação podia-se dizer que ele tinha uma pequena vantagem nessa luta, pois o ambiente estava cheio de gente. Toda a sua tripulação estava lutando contra grandes quantidades dessas feras, mas ele não estava preocupado com eles. Ele conhecia seus pontos fortes e, como tal, não havia necessidade de duvidar deles. Ele olhou para seu próximo oponente. Vocês são bem fortes, estou começando a gostar disso. Ele murmurou baixinho, mas no fundo de seus olhos, uma intenção maníaca de batalha estava se formando. Desta vez, uma fera cobra atacou e soltou um rugido antes de atacar um raio de gelo e liberá-lo contra ele. Dom não ficou impressionado. Ele juntou em sua mão uma bola de água. Um mestre dos homens-peixe no karatê pode controlar a água como se ela fosse parte de seu corpo. Isso inclui transformar a água em gelo. A bola mudou instantaneamente de água para gelo e de uma forma de bola para uma lança de gelo. Vir! Ele gritou com um sorriso. Embora cada um deles tenha achado essas lutas bastante difíceis, na verdade ainda estava tudo bem. Afinal, isso era apenas um teste, então essas feras não estavam dando tudo de si com a intenção de matar. Mas ainda assim foi uma luta decente e se algum deles relaxasse a guarda, perderia. Entre a tripulação, Helene, Aokiji, Robin e Stella, todos tiveram mais facilidade, só demoraram para vencê-los. Seu mais novo membro, Reiju, foi quem teve mais problemas. Não porque ela fosse fraca não, mas sim, sua experiência e ponto mais forte dependiam de sua habilidade, que era usar veneno. Mas essas feras eram capazes de congelar o ar e o veneno. Mesmo quando ela acertava bons tiros nelas, elas congelavam a área rapidamente e não causavam nenhum dano. Ela até usou seu veneno para criar várias formas e atacar com elas, mas elas não funcionaram muito quando a fera conseguiu congelá-las.
Como tal, ela foi forçada a confiar apenas em sua força física, que havia sido bastante aprimorada. Reiju saltou para trás enquanto evitava a língua de um enorme sapo que a perseguia. A língua tinha força suficiente para deixar crateras sempre que tocava o chão, então Reiju sabia que ela só conseguiria aguentar alguns desses golpes. Seu corpo naturalmente tinha seu exoesqueleto pelo qual sua família era famosa, e ele havia sido atualizado para um nível sem precedentes desde antes. Mas mesmo assim, ela não tinha certeza se conseguiria aguentar mais de 10 golpes daquela fera. Seu veneno também ficou muito mais perigoso do que antes. Mas se ela não conseguir acertar um golpe forte para que seu veneno faça efeito, ela não poderá fazer muito. Ela bateu as asas enquanto disparava para trás mais uma vez, evitando outro ataque. TSK. Você acha que sou uma tarefa simples? Deixe-me mostrar o que posso fazer. Ela estava irritada com aquele sapo que parecia olhar para ela com zombaria. Ela cerra os dentes e avança. Desta vez ela não se esquivou do ataque e não moveu nada, exceto usar seu traje para acelerar ainda mais. Uma vez que a língua, que parecia semelhante a um pilar de ferro lançado, estava prestes a tocá-la, ela estendeu as duas mãos para frente e abraçou a língua viscosa com os braços totalmente cobertos pelo armamento aqui. Nem um segundo depois, suas mãos começaram a congelar devido à besta usar sua habilidade. Ela estalou a língua e latiu. Irritante. Apenas espere aí e deixe-me esmagar você. Ela gritou cada palavra antes de flexionar os braços, quebrando o gelo instantaneamente, e então ela começou a levantar a fera pela língua e começou a girá-la, antes de finalmente esmagá-la no chão depois de ganhar impulso suficiente. A fera criou uma cratera ao cair pesadamente no chão, mas parecia ilesa. Ainda assim, ela ainda não tinha largado a língua. Haha, vamos ver o que você fará agora. Ela sorriu maldosamente. E de suas asas, uma nuvem venenosa foi emitida e começou a mudar de forma e a se dividir até se tornar dezenas de grandes lanças venenosas. E com uma ordem simples, eles se lançaram a toda velocidade, direto na boca aberta do sapo e o empalaram. E mesmo que eles o tenham empalado, o dano não foi realmente físico, pois nenhum sangue foi visto. Em vez disso, como para provar isso, a fera adormeceu imediatamente assim que as lanças se dissolveram. TSK, você tem sorte de estar do nosso lado, e isso é apenas um teste. Caso contrário, não seria veneno para dormir que usarei. Ela murmurou para si mesma irritada, mas depois se recuperou e sorriu quando um de seus companheiros de equipe se aproximou dela. Aokiji, ei, Kuzan, que tal formarmos uma equipe? Ela perguntou a ele, já que sua habilidade tornará mais fácil para ela lutar. Capítulo 248. Contra Urgove, movimento final. A luta de Yan contra Urgove ainda estava forte, com movimentos colossais sendo usados casualmente. Mesmo depois de 2 dias de luta constante, nenhum vencedor claro foi visto ainda entre os dois. Ninguém obteve vantagem, mas também ficou demonstrado que ambos guardavam um último trunfo. Esse pode ser um ponto-chave para determinar quem vencerá esta luta. Na verdade, todos os companheiros de tripulação de Yan venceram suas lutas, e Urgove ordenou que suas feras recuassem, já que haviam provado seu valor, até onde ele sabia. Agora só restava Yan, mas a luta dele foi bem mais difícil que a deles. E como não havia nenhum vencedor claro à vista, ambos decidiram que não havia mais necessidade de prolongar a luta. Yan estava constantemente voando e desviando de pilares aleatórios de gelo que rompiam o chão e o perseguiam. Esse Urgove estava lhe dando dor de cabeça. Não importa o quanto ele o machucasse, ele se recuperaria. Mesmo depois de cortar um membro inteiro, Urgove proclamou arrogantemente que o recuperaria facilmente e o fez. Meros segundos depois. Desde o início da luta até agora, Yan conseguiu determinar qual o motivo disso. É a água. Yan concluiu isso. Ele sabia que qualquer que fosse o método de recuperação, definitivamente estava relacionado à água. Disso ele tinha certeza. Urgove, vendo Yan na passivas, zombou dele. Você se tornou o rei dos mares, mas isso é tudo que você pode fazer? Ele disse, seus dentes afiados totalmente visíveis. Ele estava irritado e com raiva de Yan. Embora a força de Yan fosse boa o suficiente para que ele reconhecesse isso, sua atitude em relação a isso simplesmente não era. O rei dos mares. Na verdade, Yan pode ser chamado assim. Como ele tinha o dom de Poseidon, ele estava no controle de todos os mares e dos reis dos mares e, portanto, é rei. Yan ouviu a provocação, mas não se incomodou em responder nem ficou com raiva. Ele não era tão tolo. Este Urgove pode parecer estar em um nível semelhante ao de Yan, mas na verdade ele era mais forte. Um ser do 4º estágio. Dos dois, Yan pode dizer com certeza que quanto mais tempo durava a luta, menores eram suas chances de vitória. Havia uma boa razão para isso. Só posso manter esse estado no máximo por mais algumas horas. Yan estimou. Ao contrário deste 4º estágio diante dele, Yan ainda era um ser do 3º estágio, e seu salto em força se devia apenas ao seu estado de ressonância espiritual. Mas esse estado consumiu aqui a um ritmo alucinante, e agora era o 3º dia de uso. Pode-se adivinhar quanto tempo ele pode aguentar. Na verdade, mesmo isso foi mais do que impressionante, se você considerar o fato de que mesmo alguém como Shanks mal consegue manter o estado por mais de meio dia. Quanto às provocações de Urgove, Yan prefere se concentrar em como derrotá-lo, e ele agora havia descoberto como. Seus olhos mudaram de repente. Eles ficaram cheios de intenções assassinas. O ar circundante intensificou-se de repente. Urgove de repente começou a rir. Hahaha, agora é disso que estou falando. Se você pensa em me derrotar, isso é o mínimo que você pode fazer. Ele falou alto. Yan deu um aceno de cabeça. Seu rosto estava frio. Ele sabia que sua atitude anterior não seria suficiente. Ele o considerava seu aliado, então não tinha nenhuma intenção de machucá-lo gravemente, mas não venceria dessa forma. Ele precisava pensar nele como seu inimigo. E Yan decidiu neste momento usar tudo de si neste próximo ataque.
Se ele morresse por causa disso, então ele não se importaria. Vou falar sério agora. Veja se você consegue sobreviver a isso, Ian murmurou. O relâmpago gerado a partir de sua forma Raijin começou a ficar errático quando ele começou a reunir uma enorme quantidade de energia. Seus companheiros de tripulação receberam uma mensagem para se afastarem o máximo possível deste lugar, e eles fizeram isso imediatamente. Mas o Rei do Mar ouviu o que Ian disse em alto e bom som quando começou a rir. Venha, me mostre o que você tem. Mas não vou ficar parado e deixar você fazer o que quiser, hahaha, ele respondeu de volta. Semelhante a Ian, Urgové sabia que era a hora de começar a usar todo o seu poder e usar o ataque de trunfo que estava armazenando. Mas primeiro, ele rugiu para que seus irmãos saíssem de seu caminho. A água ao redor deles começou a se acumular em torno dele e mesmo que a temperatura continuasse caindo rapidamente, os dois pareciam não sentir nada. A água em si não se transformou em gelo, embora já tivesse passado do ponto de viragem. A água que se movia como um furacão furioso continuava a fundir-se com o resto e outras novas rompiam o solo e juntavam-se a ele, mas só se moviam horizontalmente e ainda não ultrapassavam os 10 metros de altura. Urgové olhou para cima, para Ian voador. Este é o momento decisivo. A água ao seu redor movia-se em forma circular com ele no centro, como se esperasse por sua ordem. Enquanto isso, Ian se tornou um farol de luz com o quanto ele se tornou brilhante. Ele então, ainda no céu, moveu-se a tal velocidade em direção às nuvens acima que as alcançou instantaneamente. As nuvens então se separaram quando Ian, usando todo o seu poder, enviou seu ataque contra Urgové. Se eu perder essa luta depois desse ataque, então é justo que eu desista. Se ele perdesse, então ele realmente não seria digno. Ele aceitaria isso. Raijin no Ikari. Fúria do Deus do Trovão. Com o sinal de Ian das nuvens, um enorme raio completamente roxo caiu instantaneamente na posição de Urgové. A pressão proveniente de tal ataque fez o chão quebrar mesmo quando ainda não havia caído. Seu tamanho é quase 3 vezes maior que o próprio tubarão rei do mar. Da mesma forma, Urgové lançou a água líquida gelada em Ian na forma de um tornado com ele no centro. Os dois ataques se encontraram a meia distância e uma grande explosão aconteceu, após a qual todos ficaram cegos e não puderam ver o que havia acontecido. Depois que tudo foi esclarecido, o vencedor ficou visível. Do chão, uma figura mancava e caminhava com dificuldade para tentar chegar a algum lugar próximo. Parece que desta vez você venceu, Rei do Mar. Urgové murmurou para Ian antes de perder a consciência. Seu corpo parecia estar faltando completamente a metade inferior, e ele pode morrer a qualquer momento. Ian também estava em uma situação muito ruim, pois havia perdido um braço direto do ombro, onde deixou marcas de congelamento tocando seu pescoço. E ele teve vários ossos quebrados, costelas e sua perna direita estava torcida na direção errada, por isso ele estava mancando. Mas ele estava se recuperando lentamente, ao contrário de Urgové. Ian suspirou. Desde que passei por isso não há mais necessidade de lutar, eu vou curar você. Ele ergueu a mão e mesmo de longe manipulou a energia de seu corpo para sair e tentar curá-lo. Como esta não era sua própria energia como aqui, ela não se esgotava e sempre era confiável. Capítulo 249. Ao redor do mundo. Quando você descobrir que as pessoas sob as quais você serviu durante todo esse tempo não são o que parecem ser superficialmente, isso causaria choque para qualquer pessoa. Choque profundo. Tal coisa significaria que a dedicação e o longo tempo que você serviu eram mentiras. Embora isso não signifique que seu trabalho seria reduzido a zero, mas o gosto amargo que deixaria quando você sabe que seu ideal não vale nada. Justiça isto, justiça aquilo. Por que isso importa quando você está servindo a um demônio? E quando você decidiu enfrentar essas pessoas pelo mesmo motivo e perder? Isso significa que você precisa correr para salvar sua vida ou poderá morrer de alguma forma inexplicável. Foi isso que aconteceu com os almirantes que atacaram Imagem naquele dia. Eles pensaram que estavam servindo 5 anciãos para o melhor do mundo. Eles até fecharam os olhos quando os anciões favoreceram fortemente os dragões celestiais, até mesmo contornando algumas coisas como a escravidão. Mesmo sabendo que isso era errado, eles também sabiam que era devido a esses 5 anciãos e aos 20 reinos que estabeleceram os fuzileiros navais que havia uma espécie de ordem no mundo. Mas descobriu-se que havia algo importante acontecendo em segredo. O trono vazio. O trono ganhou o título vazio, significando que ninguém se sentaria nele, nem qualquer um dos 20 reis e nem qualquer pessoa aleatória. Era assim que deveria ter sido nos últimos 800 anos, ou melhor, deveria ter sido. Mas não foi isso que aconteceu. Quem sabe há quanto tempo eu estava sentado nele e controlando o mundo silenciosamente. Vazio? Não, alguém estava sentado lá e governando o mundo nas sombras, tratando todo o governo e os fuzileiros navais como uma grande piada. Mas o que eles poderiam fazer depois de perder? Eles não podem voltar atrás e fingir que nada aconteceu. A sede deles ficava perto de Imagem, o assunto de seus problemas intermináveis. Depois que Ian os abandonou, eles só tinham algumas opções para eles. Eles entrariam em contato com Garp Sengoku, de quem agora sabiam o motivo pelo qual desistiram. E a segunda coisa que fizeram foi contatar todos os fuzileiros navais sob seu comando e avisá-los para fugirem o mais longe possível de Marijois e se reagruparem. Sengoku estaria retomando seu trabalho como líder dos fuzileiros navais que desta vez estaria ao lado de Ian. E seu primeiro trabalho logo depois deles parecia ser em cooperação com a pessoa mais perigosa do mundo, Dragon, para conseguir ainda mais aliados para o seu lado, também conhecidos como escravos. Bem, Sengoku diria que o título de pessoa mais perigosa do mundo deveria passar para Ian. É claro que um movimento tão pesado não passaria despercebido pelo mundo e pelos jornalistas famintos. Assim, nos dias atuais, muitas teorias e razões foram feitas na especulação do que estava acontecendo. Akainu, que deveria estar morto, até apareceu em algumas fotos tiradas secretamente. Portanto, a teoria mais provável era que o governo mundial tivesse uma divisão.
Mas na realidade não foi uma divisão ou algo parecido. Os fuzileiros navais eram leais apenas ao almirante e aos almirantes da frota, como tais, os acompanhavam completamente. Mas do lado de fora, não se sabia que os fuzileiros navais não estavam mais sob o governo mundial, pois não tinham conhecimento sobre tal coisa. A única coisa que os abutres e os repórteres conseguiram descobrir foi como Akainu passou para o lado do governo mundial e se tornou comandante em chefe do governo mundial. Assim, a teoria mais provável para eles era que alguém dos 3 almirantes se tornaria o novo almirante da frota. O único pessoal que eu tinha sob seu comando agora eram aqueles que ainda não sabiam de sua realidade, e eram principalmente os vários funcionários do CP. Assim, ela iniciou seus próprios planos neste momento. Outra notícia popular que circulou foi que alguns dos imperadores do mar estavam fazendo grandes movimentos. Kaido estava em Wano, então a maior parte do que ele fazia permanecia escondido como sempre, mas na realidade, ele estava preparando seu exército. Afinal, ele não tinha permissão para entrar em Wano. Mas esta foi uma exceção para que esta mudança possa ser feita em sigilo. Como tal, ele estava preparando seus exércitos junto com Shiki enquanto estava escondido. Os grandes piratas que agora estavam sob o comando de Katakuri, e por extensão Ian, também foram vistos fazendo movimentos e reunindo todos os aliados que tinham em suas ilhas. Notícias confidenciais diziam até que eles, juntamente com a Germa 66, se aliaram e começaram a fabricar vários armamentos para o seu exército. Foi por isso que a maioria das pessoas pensava que uma guerra entre 2 imperadores estava prestes a começar. A segunda foi que Barba Branca, entre todas as pessoas, estava convocando todos os subordinados que tinha em sua frota para uma reunião importante. Assim, a maioria presumiu que os piratas da Big Mom estavam atacando Barba Branca para recuperar a honra perdida quando sua mãe morreu para os piratas do Pesadelo. Barba Branca estava bastante velho agora, então as chances de eles vencerem deveriam ser altas, e assim Ian, seu alvo de ódio, apareceria para salvar o velho e eles o derrubariam naquele momento. Na verdade, a imaginação das pessoas correu solta. Bem, essas notícias venderam bem, então os repórteres fizeram mais notícias como essa e as divulgaram. Não receber nenhuma notícia sobre Shanks não significava que ele não estava se movendo como os outros. Na verdade, Shanks tinha poucos aliados para reunir, então ele parou de alertá-los há muito tempo. E tudo isso aconteceu sob os olhos de todos, sem ser detectado. Seus movimentos eram mais secretos do que os acontecimentos na Terra de Wano. Quanto ao próprio Shanks depois de ter feito a sua parte, ele tinha ido visitar o lugar que Ian lhe contou sobre a última vez que se conheceram e treinaram. O lugar que seu suposto pai protegia todo esse tempo, enquanto lutava por si mesmo nos mares. O mundo inteiro estava se movendo aleatoriamente neste momento, mas uma coisa estava clara. Uma guerra estava chegando. Uma guerra enorme nisso. Muito possivelmente a maior guerra que o mundo já viu. E no meio de tudo isso Ian Delui, o responsável por tudo isso, foi para a próxima ilha das 4 últimas em sua jornada. Sua luta com Urgovê não rendeu nenhum benefício, mas ele sabia que deveria avançar com pressa e não se importava muito. Só assim eles venceriam a luta que se aproximava. Capítulo 250, rumo a Laogali. Após a luta com Urgovê, Ian demorou um pouco para se recuperar antes de continuar sua jornada para as próximas ilhas. Enquanto passava pelo resto das ilhas, ele refletia sobre sua mentalidade. De alguma forma, ele entendeu que de agora em diante não deveria levar as coisas tão facilmente. Ian agora estava no topo da figura de proa da Odisseia. Além dele estavam Elene e Robin. Ian colocou a mão nas coxas de Robin enquanto desfrutava do calor celestial que permeava seu corpo. Enquanto isso, Elene acariciava seus cabelos com as mãos. Um sorriso gentil adornava seu corpo como se ela fosse capaz de entender o que se passava através de Ian. Com um breve sinal de Robin com os olhos, Elene suspirou mentalmente e começou a falar. Querido, não seja tão duro consigo mesmo. Ela disse suavemente. E mesmo que Ian estivesse com os olhos fechados, ele a ouvia com atenção. Olha até onde conseguimos chegar. Dê uma folga, ok? Você está indo muito bem. Ela continuou. E se algo estiver no nosso caminho no futuro, estaremos aqui bem ao seu lado, querido, certo? Robin acrescentou de cima enquanto inclinava a cabeça e dava um beijo na cabeça dele. Ian sorriu e abriu os olhos. Ele então levantou suavemente a mão direita e trouxe Robin de volta para um beijo nos lábios. Seus lábios se roçaram, enquanto Ian traçava suavemente seus lábios antes de decidir invadir. Sua língua, como se estivesse com fome, invadiu apressadamente seus lábios macios e quentes, procurando sua língua não para decidir quem é o melhor, mas sim se enredando nela e buscando uma união. Robin fechou os olhos enquanto um sorriso satisfeito se espalhava por seu rosto. O calor dessa ação começou a se espalhar por suas bochechas. Cof cof. Um som de tosse os interrompeu quando ambos se separaram, deixando um fio de saliva. Seus olhos rastrearam o som e se voltaram para Elene. Ambos ficaram um pouco envergonhados, pois quase se esqueceram de Elene. Eu estou entre vocês também? Elene disse com um sorriso perigoso. Ele acenou para ela se aproximar. Ela moveu a parte superior do corpo para o lado com entusiasmo para alcançá-lo melhor e então habilmente moveu o cabelo para trás. Ian sorriu com ternura antes de lhe dar um beijo apaixonado semelhante ao de Robin. Esses beijos não eram sobre sexo e sim sobre mostrar seu amor um pelo outro. Assim que se separaram, Ian sorriu e agradeceu a ambos. Estou feliz por ter você em minha vida, Ian disse suavemente. Ambos sorriram felizes e até ergueram o peito em orgulho, confiantes em si mesmos naquele momento como nunca antes. Claro, isso também inclui nossos pequenos familiares. Sim, estou falando de você, você pode sair agora. Ian então disse. Ele não se virou nem fez nada além de falar e levantar a voz. Afinal, ele gostava das coxas celestiais de Robin.
Uma cabeça surge por trás da espaçosa figura de proa quando Stella, com Libel segurando seu pescoço, apareceu. Ambos tinham uma expressão culpada no rosto, pois não ousavam olhar nem para Helene nem para Robin, que exalavam um sentimento tão perigoso mesmo enquanto sorriam. Pai, estou com muita fome. Libel pulou em Ian com lágrimas falsas nos olhos. O diabinho sabia que seu pai não iria puni-la. É isso mesmo, Ian não puniria essa garotinha que já há algum tempo o chamava de pai. Bem, estava tudo bem de qualquer maneira, nada de ruim aconteceu. E de qualquer forma, se as meninas não conseguirem o que queriam, elas ficarão mais famintas por isso mais tarde durante a noite. Hehe. Venha, princesa, vamos ver o tio Bert. Ian levantou-se do chão e agarrou-a no céu enquanto os dois pairavam em direção à cozinha. Os olhos de Helene e Robin seguiram sua forma, então ambas se viraram para encarar Stella. Ela então prontamente tentou fugir, mas no momento em que saltou das sombras para o convés, uma forma tomou forma e estendeu as mãos e a pegou facilmente. Você não pode escapar da mãe. A figura falava enquanto uma boca se formava em seu rosto. Isso aconteceu porque Helene comeu a fruta do diabo da Big Mom. Neste momento, Helene tinha um exército feito de várias coisas escondidas em sua sombra. Pode-se dizer que logo depois de Ian ela era a mais forte da tripulação. Claro, Stella poderia correr, mas isso só iria irritar Helene ainda mais. Ela apenas resignou-se com sua fé ao ver as duas garotas perigosas vindo em sua direção. Eu estou morto. Ian e companhia tinham terminado com todas as 4 ilhas e agora estavam indo direto para a coordenada onde Laugale deveria estar. Apenas 4 dias se passaram desde a luta contra Urgovê, e a razão pela qual eles se moveram tão rápido é que 2 dos 4 reis do mar simplesmente os deixaram passar silenciosamente depois que Ian atirou no segundo rei do mar, depois de Urgovê. É verdade que ele estava cansado logo depois e nem conseguiria se mover, mas ainda assim contaria como um tiro único. Nenhum deles deu a Ian nenhum de seus cristais e Ian sabia o porquê mesmo alguém como Ariel não conseguiu ajudá-lo a passar do 4º estágio, e ele era claramente mais forte que eles. Eles também disseram que ele receberá algo assim que for para Laugale. Ian não se importou muito com isso, ele apenas superou isso. Você gosta disso? Ian perguntou a Libel. Ian tinha um espeto de peixe na mão direita enquanto carregava e apoiava Libel com a esquerda. Ela tinha seu próprio espeto de peixe enquanto mordiscava e mastigava de maneira fofa. Ela sentiu. Capitão, capitão. Uma voz alta gritou. Ian foi carregando-a para o convés e olhou para Aokiji, que foi quem o chamou. Parecia que toda a tripulação estava reunida lá. Aokiji apontou para o mar. Ian seguiu sua visão e viu que eles haviam parado. Ele lançou um olhar para Robin e ela sentiu. Bem, vamos ver se há algo diferente, Ian disse a eles. Mas mesmo depois de procurarem por um tempo, parecia que nada estava diferente. Então qual foi o objetivo do teste pelo qual eles passaram? Ian não sabia, mas ele disse. Calma, algo está vindo em nossa direção rapidamente. Prepare-se. Ele disse, e Libel saiu de cima dele deixando-o ficar pronto. Ele sentiu algo se movendo debaixo d'água a uma velocidade muito rápida em direção a eles. Os demais seguiram o exemplo e ficaram sérios e olharam para o mar. Capítulo 251, Mãe de todos os reis do mar. Do local onde Ian e companhia estavam observando atentamente, uma enorme sombra apareceu sob a água e antes que pudessem reagir, passou por baixo do navio e emergiu logo depois. Fique alerta, Ian gritou. Sim, sim, capitão. Aokiji e o resto responderam. Um enorme rei do mar que era um microfone entre um crocodilo, e talvez alguma outra fera escamosa apareceu. Seu corpo era enorme, ainda maior que o leão alado Ariel. Mas isso era apenas em comprimento, não em altura. Possuía 6 membros, sendo que os 2 frontais e os 2 traseiros possuíam 4 dedos cheios de garras afiadas. Enquanto isso, os 2 últimos membros se estendiam logo abaixo de seu peito e possuíam apenas 3 dedos também com garras. Todo seu corpo estava coberto de escamas duras e acima das costas, tinha pontas afiadas projetando-se. Neste momento, em um de seus membros frontais, segurava firmemente uma baleia que parecia ter mais de 3 vezes o tamanho do navio. Uma baleia pintada azul, uma iguaria nestes mares. Uma voz feminina madura, mas suave, saiu enquanto todos olhavam para a baleia lutando em suas mãos. Posteriormente, jogou a baleia direto na boca aberta cheia de dentes afiados e engoliu-a facilmente. Crédito a Fabrício de Rossi que desenhou. Todos eles estremeceram. E se esse fosse o nosso navio? O pensamento passou por suas mentes. Mas quem eram eles? Tal coisa não os perturbaria por muito tempo. Na verdade, segundos depois eles estavam tão bons quanto antes. Apenas olhando para este rei do mar com calma. Enquanto isso, Ian estava pensando enquanto analisava essa nova adição à cena. Um pouco mais fraco que Ariel. Além disso, não pode ser coincidência que tenha aparecido logo depois que chegamos aqui, não é? Ele pensou para si mesmo. Mas ele não esperou mais. Por acaso você veio aqui para nos guiar até Laugale? Ele perguntou diretamente. A risada ecoou logo depois. Sim, mas também é necessária outra pessoa para isso. Então você deve esperar um pouco mais. Enquanto isso, deixe-me me apresentar. A dona da voz feminina disse. Sou conhecida como Shaldruin, a mãe de todos os reis do mar. Ela anunciou com orgulho. O quê? Ian e o resto ficaram surpresos por um segundo. Mãe de todos os reis do mar? Isso foi real? Quando você diz isso, você quer dizer literalmente ou alguma outra coisa? Ian não pôde deixar de fazer essa pergunta. Haha, claro que não literalmente. Recebi esse título por ter idade suficiente para ser considerada a mãe de todos eles, e também porque sou a companheira de seu senhor. Ela respondeu divertidamente. Mas depois, ela se virou para olhar o céu distante e se concentrou. Ian fez o mesmo depois de ouvir a resposta dela. Quem sabia quantos anos ela tinha, então talvez fosse correto chamá-la assim. Ao lado, ele viu Helene e Robin apressadamente colocarem merda na boca de Stella para que ela não dissesse algo ofensivo para ela. Enquanto isso, o resto da tripulação ria disso.
Neste momento, ele estava encontrando todos os empíreos e reis dos mares ao seu lado, então ele não se importou. Ele sentiu uma presença familiar vindo em direção a eles. Um enorme leão alado veio voando bem ao lado deles logo depois. Essa era Ariel. Nos encontramos de novo. Afinal, eu disse que nos encontraríamos em breve, não foi? Haha, ele falou. Ian sorriu. É bom ver você novamente. Ian expressou sua felicidade. Ariel era alguém que ele conhecia bem desde que os ajudou a lutar contra os Diavoloi da última vez, e até lhe deu seu fogo. Como tal, ele tinha bons sentimentos em relação a ele. Bem, desta vez, jovem Ian, eu e Shaldrun iremos guiá-lo para Laogali. Embora não seja necessário para alguém com sua força, é mais uma questão do respeito e das expectativas que nossos senhores têm por você. Ariel falou. E Shaldrun afirmou. Eles estavam aqui apenas como escoltas, para ser franco. Mas primeiro, você deveria ir em frente e aceitar o presente dela. Ariel riu ao dizer. Presente? O que ele quer dizer? Ian estava prestes a perguntar quando, de repente, um cristal de cor azul profundo disparou contra ele depois de pairar ao lado de Shaldrun. Transformou-se em uma névoa que ele inalou involuntariamente. Ian podia ouvir os dois rindo, mas não tinha mais o luxo de prestar atenção neles. Ele sentou-se apressadamente no chão e fechou os olhos em concentração. Deve demorar um pouco para ele terminar, então vamos em frente, disse Shaldrun a Ariel, que parecia divertido. Bem, isso certamente lhe dará a vantagem de finalmente ser tão forte quanto nós. Ele respondeu. Um Ian que era tão forte quanto eles? Naquela época, eles poderiam ter uma chance nesta guerra que se aproxima. Jovens membros da tripulação, estaremos saindo agora, sigam-nos de perto. Disse Ariel para a tripulação que não falava mais do que o necessário e ficava observando as coisas acontecerem em silêncio. Todos o saudaram e fizeram o que ele disse. Bem, deveria ser dito que foi Libel fazendo o que ele disse, enquanto o resto cuidava de Ian. Seguindo Shaldrun e Ariel, rugiu alto o suficiente para que o mar ficasse turbulento. Então, em meio aos olhos chocados da tripulação, um redemoinho no mar apareceu e foi ficando cada vez maior. Vamos! Sob seus olhos chocados, Ariel e Shaldrun foram direto para o redemoinho e desapareceram. Libel hesitou sobre o que fazer e olhou para Ian, mas ele estava ocupado, então seus olhos foram para o resto da família. Não se preocupe, apenas siga-os. Helene se aproximou e a abraçou. Robin também passou a mão pelos cabelos de Libel para confortá-la. Estamos aqui, então não se preocupe. Ela disse. Akemi, Reiju do lado, também acenou com a cabeça. Se eu ver que você é uma garota forte, mais tarde lhe darei doces deliciosos, Estela prometeu a ela, enquanto os olhos de Libel brilhavam. Bert, Aokiji e Dom seguraram os ombros um do outro como também disseram. Nós, tios, vamos proteger você. Libel não pôde deixar de rir disso. E a Odisseia logo foi direto para o redemoinho. Em todo o mundo, duas notícias chocantes foram divulgadas. A primeira foi sobre como o exército revolucionário conspirou com os fuzileiros navais, sim, os fuzileiros navais de todas as pessoas, para libertar vários campos de escravos pertencentes aos nobres mundiais. Era sabido que os nobres mundiais eram pessoas odiosas, mas poucos sabiam o quão ruins eles eram. Mas a notícia de que eles mantinham um grande número de escravos sob seu comando foi chocante para a maioria. Mas eles viram isso claramente nas fotos com Dragon e Sengoku apertando as mãos e parados na frente de vários escravos libertos e chorando. O que foi ainda mais chocante para o público foi que os fuzileiros navais trabalhariam com o exército revolucionário, que tinha o objetivo de mudar o governo. Mas a segunda notícia explicava esse motivo. Como a segunda notícia explicava que o trono vazio, que deveria estar vazio, na verdade não estava. E nele estava o que o jornal apelidou de Diavoloi, ou um demônio. Sua aparência apareceu em seus olhos, e todos viram por si mesmos que não era humano. Era muito semelhante ao que eles lembravam de ter visto aparecer na Guerra dos Melhores. Além disso, foi incluído que os 5 anciões e nobres celestiais estavam todos cientes disso e aceitaram conspirar com os demônios para governar o mundo. Esta foi a razão pela qual os fuzileiros navais se separaram do governo mundial e se uniram ao exército revolucionário para salvar os escravos. O público poderia finalmente abandonar as teorias malucas que tinha. Parecia que uma guerra estava por vir entre a humanidade e aqueles demônios. Talvez essa também fosse a razão pela qual os imperadores do mar estavam fazendo movimentos. Apressadamente, as evacuações estavam acontecendo em todo o mundo. Todos, inclusive os países inteiros, estavam se afastando de Marijóis o mais rápido possível. Ninguém queria estar perto daquele demônio, e nem a guerra que o visava. Mas ninguém imaginou que esta guerra iria abranger o mundo inteiro. Capítulo 252. Os deuses aparecem. Ian e companhia continuaram seu caminho seguindo a forma de Shaldrun e Ariel através do redemoinho. Mas o estranho é que eles não estavam navegando por ali. Na verdade, o navio não tocava o mar. Estava flutuando no meio desse redemoinho que aparentemente os levava para o fundo do mar. De vez em quando, eles viam coisas estranhas acontecendo. Como pássaros passando bem ao lado de seus navios entrando no redemoinho pela lateral. Nada mais era lógico. Certa vez, Bert pegou sua espada e golpeou o redemoinho por causa do tédio. E quando ele se abriu um pouco, uma selva apareceu. Escusado será dizer que Ariel o repreendeu ferozmente, afirmando para ele parar de ser imprudente. Ele finalmente explicou-lhes que não estavam indo para o fundo do mar, mas sim Laogali, e sua localização não era neste mundo, mas outra dimensão e esta foi o portal. Neste momento eles estavam no final de sua curta jornada, que durou apenas algumas horas. E pouco antes de chegarem ao fim, Ian acordou. Ian piscou os olhos. Ele virou os olhos para olhar para sua mão e continuou apertando e abrindo. Esse poder. Porque eu sinto que posso dar um tapa em Ariel até a morte. Ian teve um pensamento engraçado em mente.
Isso foi natural. Ele finalmente entrou na quarta etapa. E desta vez a sensação de força que isso lhe deu não foi como da última vez, quando ele sabia que era temporário. Não, desta vez ele poderia se dar ao luxo de ser arrogante assim. Nenhuma pessoa em toda a história do mundo atingiu este estágio. Claro, excluindo os reis do mar, Empírios e Diavoloi. Mas mesmo contra eles, ele tinha certeza de que não perderia agora. Ian sorriu um pouco. Tal força é suficiente para eu ter certeza de agora em diante. Ian pensou consigo mesmo. Mas mesmo que ele dissesse que sabia que ainda não havia terminado sua jornada e que se esforçaria para crescer ainda mais, isso era certo. Entre suas novas habilidades desta vez, ele descobriu que assim como sua manipulação do fogo dourado, ele obteve a habilidade de manipular a água. Ele pode usá-lo como quiser e até mesmo para amplificar a qualidade restritiva que tinha na fruta do diabo. Além disso, ele pode alterar a temperatura e manipular o gelo se quiser. Mas a única coisa que foi aproveitada tanto pelas habilidades de fogo quanto de água foi que elas funcionaram especialmente em Diavoloi. O fogo era bom contra eles e deixaria feridas que não cicatrizariam facilmente, e para a água poderia contê-los também. Afinal, eles são a razão pela qual as frutas do diabo têm a fraqueza da água. O aumento de seu poder físico e do restante de suas habilidades também não deveria ser subestimado. Embora sua forma fosse menor se tomada ao lado de Ariel, por exemplo, quando ele disse anteriormente que sentia que poderia dar um tapa nele, foi bastante preciso. Se ele usasse toda a sua habilidade física, ele tinha certeza que poderia jogar Ariel fora facilmente. Ian sorriu. Ele então se levantou do chão e flexionou o corpo enquanto sons de estalo eram ouvidos. Do lado, Helene se aproximou e disse: "Você chegou bem na hora. Venha, estamos prestes a chegar ao nosso destino." Ela estendeu a mão para ele e ele a pegou. Ele então se juntou ao resto e todos olharam para o fim do túnel do redemoinho. "O quê? Onde estamos?" Ian ficou perplexo. Seus companheiros de tripulação ao seu redor riram. Eu disse que ele ficaria chocado. Stella mostra a língua para Robin. "Você chama isso de chocado?" PFFTT Robin riu. Reiju então explicou para ele vendo que os demais estavam conversando entre si. Ariel e Shaldrui nos levaram através deste redemoinho, que aparentemente leva a uma história de riso que está em outra dimensão. Ela foi direto ao ponto. Ian assentiu e observou como eles finalmente passaram pelo fim do túnel. Assim que o fizeram, pousaram no mar mais uma vez, só que desta vez, na frente deles havia uma ilha. Uma ilha enorme que parecia estranhamente artística, como se tivesse sido projetada pelos melhores artistas do mundo. Mas um ponto-chave foi que esta ilha tão grande era na verdade apenas uma pequena parte de uma ilha maior, como evidenciado pelas metades quebradas dos edifícios que faltavam. Ariel e Shaldrui passaram por eles e voaram de volta através do redemoinho. "Até a próxima vez, jovem Ian." Os dois se despediram. Ian sorriu para eles e assentiu antes de se virar para examinar os arredores. "Então este deveria ser Laugali?" Ian murmurou. E uma voz que ele não ouvia há algum tempo lhe respondeu desta vez. "De fato, jovem Ian. Finalmente nos encontramos desta vez." Ian se virou para olhar ao redor em busca da voz quando, do ar, um ser batendo as asas pousou no topo de um prédio na ilha à frente deles. Esta foi a primeira vez desde que chegou ao mundo inteiro que Ian realmente viu um dragão. Excluindo a carpa que saltou e se tornou um dragão oriental, este era um verdadeiro dragão ocidental. Ele desdobrou majestosamente ambas as asas e rugiu animadamente para o céu. Seu corpo estava cheio de lindas marcas rúnicas que brilhavam em vermelho. Sua postura e forma exalavam tanta força e majestade que Ian quase se ajoelhou por reflexo. Ele rapidamente se conteve e também segurou a tripulação usando seu poder. Mas não se importou nem um pouco, apenas as risadas escaparam naquele momento. Parecia estar tão feliz em conhecer Ian quanto ele. Em seguida, sem permitir que Ian absorvesse tudo, ele sentiu a segunda presença. Da água, uma criatura igualmente majestosa emergiu. Seu corpo tinha formato de serpentina e tinha apenas 2 membros frontais semelhantes a braços. Nas suas extremidades não havia dedos, em vez disso, havia uma única garra longa e afiada. Em sua cabeça dragonoide tinha um enorme chifre saliente que brilhava intensamente. "Conversamos há não muito tempo, mas é um prazer finalmente nos conhecermos pessoalmente." A nova adição disse. Ian ficou atordoado por um segundo. Apenas alguns minutos atrás ele estava se sentindo confiante sobre si mesmo, e agora surgiram existências que poderiam muito bem ser os deuses deste mundo. Isso foi para fazê-lo calar a boca na próxima vez? Capítulo 253. One Piece. É bom que você finalmente tenha conseguido chegar a este lugar, jovem Ian. Deixe-me me apresentar adequadamente. Eu me chamo Urano, e existo desde o nascimento deste mundo e o observei crescer. Da mesma forma, este aqui é meu irmão, nascido na mesma época que eu, Poseidon. Você nos conhece como o governante do céu e o imperador do mar. Juntos, somos os deuses que vigiam este mundo desde a sua criação, disse Urano. Ian e companhia ficaram chocados por um segundo. Afinal, Ian ainda estava tentando adivinhar quem poderiam ser, quando esta bomba explodiu na frente deles. Urano, Poseidon, deuses? Eles ficaram lá atordoados no lugar. Ian teve que acordar de seu estupor depois de ouvir isso. É um prazer finalmente conhecer vocês dois. Ian inclinou a cabeça respeitosamente. Algo que seus companheiros de tripulação se apressaram em seguir o exemplo. Não por medo ou por sua força, mas apenas porque eles mereciam isso como seres tão sábios e antigos. Haha, não há necessidade de tal coisa, jovem Ian. Agora nos conhecemos o suficiente para renunciar a tal coisa. Urano riu, sua voz profunda e sábia deixando-os revigorados e calmos. Mas logo ele ficou sério ao pular a muralha quebrada do castelo e se aproximar deles. Eu sei que isso é muito rápido, jovem Ian, mas o tempo não está do nosso lado. Nosso inimigo acordou e a qualquer segundo, uma grande guerra contra o mundo inteiro pode começar. Encontrar o significado de One Piece, certo? O dragão chamado Urano falou calmamente.
Estou realmente aqui para finalmente ver o maior mistério oculto deste mundo, Ian respondeu à sua pergunta. Depois de toda essa jornada, ele sabia que tudo estava relacionado ao tesouro de que Roger falou, então ele estava certo ao responder. Parecia que o mundo inteiro estava à beira da guerra enquanto ele procurava por Laugale. Ele decidiu mais tarde ligar para seus aliados para uma conversa. Seus companheiros de tripulação trocaram olhares entre si depois de se orientarem e decidiram que desta vez deveriam ficar quietos e ouvir. Então venha e veja por si mesmo. Não temos tempo a perder, caso contrário, gostaríamos de conversar um pouco mais com você e seus companheiros de tripulação, jovem Ian informou Urano com um tom arrependido. Mas não se preocupe, todas as suas perguntas serão respondidas a seguir, Poseidon falou. Então, sem perder mais tempo, Ian e companhia foram puxados para um mundo de sonho totalmente branco. Não havia mais ninguém além deles. Os dois deuses não estavam em lugar nenhum. Como sempre, Stella foi a primeira a levantar qualquer questão. O quê? Onde estamos? E para onde eles foram? Eles não deveriam explicar? Como é que? Stella continuou murmurando irritada enquanto corria pelo lugar. Ha. Todos de repente se animaram quando ouviram risadas altas ao seu redor. Todos vocês podem relaxar. Nós os puxamos para nossa paisagem mental para que vocês possam ver a verdade com seus olhos. Agora prestem atenção, a voz de Urano soou. Só então a tripulação relaxou. Ian acenou com a cabeça antes de repente uma cena começar a acontecer ao redor deles. Uma vista aérea de um enorme continente cercado por várias outras ilhas menores apareceu diante deles. Mas era evidente que apenas o enorme continente tinha pessoas vivas. Antigamente, o mundo estava unido. Havia apenas um único supercontinente e seu nome era Continente Pangeia. Urano narrou calmamente. A tripulação ficou mais uma vez atordoada e sem palavras. Aconteceu de repente. Mas eles não tiveram tempo de responder. A humanidade ainda nem havia nascido. Então, por milhares de anos, nós, dois irmãos, viajamos pelo mundo entediados. Não havia nada lá para vermos. Até que um dia, os humanos apareceram. Claro, isso não foi devido a nós, isso nós sabíamos. Isso foi relacionado a algo ainda além de nós, algo muito maior do que nós. Uma cena deles voando e nadando ao redor do mundo apareceu. E então, um dia, enquanto flutuavam no céu, observaram alguns humanos primitivos trabalharem juntos para caçar suas presas em busca de alimento. Os anos continuaram passando e ficamos intrigados com os humanos a cada dia que passava, e assim, depois de observá-los por tempo suficiente, decidimos dar vida às nossas próprias criações. Eles ouviram calmamente, não ousando detê-lo ou interrompê-lo. Os acontecimentos deste dia entrariam para a história. A cena onde seus filhos nasceram, eles viram um Ariel fofo, mas ainda menor em tamanho, quando ele respirou pela primeira vez neste mundo. Mas então, quando tudo estava indo bem para os humanos, algo inesperado aconteceu. Um dia, todo o continente explodiu e se dividiu quando uma enorme massa de montanhas vermelhas apareceu entre eles, separando-os. Esta foi a linha vermelha. A cena mudou para uma onde a Terra era mostrada em sua forma esférica e então a linha vermelha aparentemente apareceu de repente em todo o mundo. Na época, é claro, não suspeitávamos de nada e pensávamos que esse era o curso natural do mundo. Afinal, nem nós poderíamos ir contra a natureza. Mas para mim e Poseidon ainda sentíamos uma vaga sensação perigosa vinda da linha vermelha. No futuro, soubemos que o continente foi mudado propositalmente para dividir a todos e facilitar a conquista da existência que ainda nos vigiava na época. Seguindo a linha vermelha, a grande linha se formou naturalmente, e entre todas as ilhas do mundo, a linha vermelha e a grande linha separaram o mundo em 4 partes, o leste, o oeste, o norte e o sul azul. A seguir, ainda do ponto de vista esférico, a linha grande cruzou com a linha vermelha, e os 4 mares nasceram. Até este ponto, nada de muito escandaloso havia acontecido para ameaçar o mundo, portanto não tínhamos necessidade de interferir. Mas acontecimentos estranhos começaram a ocorrer depois disso. Frutas do diabo exóticas de aparência estranha e enormes apareceram em todo o mundo. Cada uma delas continha uma enorme quantidade de poder. E uma vez que os humanos as comeram, uma coisa bizarra aconteceu. Enormes frutas do diabo foram mostradas crescendo nas árvores e eram bem diferentes do que a tripulação estava acostumada. Estes, além de seu tamanho maior, aparentemente estavam cheios de energia e era evidente que eram muito mais fortes. Observando por um tempo entendemos que as frutas do diabo ganharam suas propriedades do local onde cresceram. Se fosse um vulcão, ganhou a propriedade de magma, quando cresceu perto de um animal selvagem. Ganhou a capacidade de virar o comedor em uma nova forma que é a combinação de ambos, animal e humano. Foi mostrada uma cena onde uma fruta laranja, de repente se transformou em uma fruta do diabo ondulante e cresceu em tamanho até cair naturalmente da árvore devido ao peso. E quando cresceu perto de um de nossos filhos, ganhou suas propriedades e assim nasceram novas raças. Da mesma forma, aqueles que cresceram perto de seus filhos também mudaram e se tornaram o que hoje é conhecido como frutas do diabo Zoan. Humanos que comeram a fruta do diabo evoluíram para uma nova raça. Os humanos encontraram essas frutas do diabo nas proximidades e as comeram, mudando de forma para se tornarem homens-peixe, gigantes, visões e assim por diante. Existiam múltiplas frutas do diabo do mesmo tipo e assim, comunidades de cada raça começaram a se formar. As frutas do diabo daquela época eram muito mais potentes do que as de agora. E assim qualquer um que comesse uma não ganhava mais a capacidade de se tornar humano e ficava para sempre naquela forma híbrida. Raças surgiram. Urano lançou uma bomba sobre eles e desta vez deu-lhes um tempo para digerir o que havia dito até agora. Ian pensou muito sobre isso. Ele sempre se perguntou como todas as raças, incluindo os humanos, surgiram. Acontece que foi assim. Ian assentiu. A própria linha vermelha foi a responsável por essa bagunça. É a árvore da fruta do diabo que produz todas essas frutas do diabo. Um pouco.
Urano continuou depois de um tempo. Uma cena mostrou onde a linha vermelha tinha galhos extremamente finos que estavam conectados a todas as ilhas. E esses galhos levaram ao florescimento de árvores nas ilhas e a partir daí algumas árvores levaram ao nascimento das frutas do diabo. Em seguida, a cena mudou para mostrar uma enorme massa de tentáculos que estavam em outra dimensão, e cada um desses tentáculos se conectou em algum ponto à linha vermelha. A maneira como ele produz as frutas do diabo se deve ao uso de seu poder através da linha vermelha. É claro que na época não sabíamos nada sobre esse ser, em vez de ver as novas raças, finalmente decidimos nos mostrar aos humanos. Uma cena mostrava onde ambos apareciam na frente de uma vila com apenas humanos. Para as outras raças, cada um decidiu viver por conta própria, pois ninguém aceitava o outro. E assim que os dois deuses apareceram, os humanos começaram a adorá-los. Eles então ensinaram a esses humanos sobre a misteriosa energia espiritual chamada Ki e deram-lhes a habilidade de se protegerem de outras raças mais fortes e mais novas. Então, por um tempo, nada aconteceu. Até que chegou o momento em que as guerras entre as raças aconteceram. Foi uma época brutal e não houve um vencedor definitivo. Guerras entre os gigantes e os homens-peixe, entre os visões e os humanos, entre os ciclopes e os membros longos. As guerras eram constantes e sangrentas e continuaram assim durante anos. Mas não foi tão simples, dessa vez foi quando finalmente conseguimos saber que algo estava errado. Todas aquelas guerras foram resultado de alguém tramando enquanto permanecia escondido. Essa foi a primeira vez que encontramos um Diavoloi. Todos aqueles que comeram frutas do diabo mudaram abruptamente de forma e se tornaram Diavoloi. Assim, finalmente sentimos aquela energia vil. Como esta existência se esconde em outra dimensão de nós, não descobrimos sobre ele antes. Foi mostrada a primeira vez que um humano se tornou um Diavoloi, e então os deuses ficaram furiosos. Naquela época as frutas do diabo eram mais fortes do que as de agora, então o despertar não foi algo fácil. Claro, agora que descobrimos isso, era hora de interferir. Eu, Urano, decidi escolher entre os clãs mais dignos dos humanos, apenas aqueles dignos e dei a eles um poder enorme para ajudá-los. Foi a capacidade de liderar os empíreos enquanto eles considerarem você digno. E Poseidon fez o mesmo, exceto que ele escolheu um dos homens peixe para fazer o mesmo, mas com os reis do mar. Ora, humanos bem, foi devido à força que mostraram depois de começarem a dominar aqui. Eles se tornaram muito fortes e não foram corrompidos. Em vez disso, o clã Urano abençoado conduziu os humanos no caminho para unir todas as raças sob a palavra-chave, liberdade. E depois as sereias dos homens-peixe, já que Poseidon confiava na sua natureza calma e confiante. Eles eram dignos de receber seus presentes. Urano foi mostrado dando sua bênção a um rei humano para comandar os empíreos enquanto ele permanecesse justo. Em seguida, Poseidon fez o mesmo, exceto que cabia às sereias comandar os reis do mar. Foi assim que nasceram as duas antigas armas de destruição em massa. Ian e companhia ouviram com expressões chocadas. E quanto a Plutão? Ian estava prestes a expressar esse pensamento, mas foi derrotado. Quanto ao terceiro, esse é muito maior do que qualquer presente que poderíamos dar. A existência ao seu lado, o espírito do navio, é uma criação natural do mundo, assim como nós. Seu potencial não tem limites. Ian deu uma rápida olhada em Libel. Então, essencialmente, ela era uma deusa, e sua força dependia de sua tripulação. Isso significava que ela era capaz de replicar a habilidade de Poseidon desde que Ian a possuía? Ian teve um pensamento perigoso. A razão pela qual um número tão grande de humanos se tornou assim de repente logo se tornou aparente. E descobriu-se que nossa decisão de dar nossos presentes a eles estava correta. Cerca de 800 anos atrás, a própria existência veio e nos atacou com a ajuda de todos os Diavoloi sob ele que havia mudado. Ele havia explorado o suficiente e pensado que poderia nos levar. Mas também não facilitamos as coisas para eles, e unimos esforços e amaldiçoamos os comedores de frutas do diabo para não serem capaz de tocar o mar. Os humanos tinham muitos reinos, mas todos estavam unidos sob um antigo reino chamado o Reino Sagrado de Maria Joyce. Outra bomba foi lançada. Então isso significa que a razão pela qual o governo mundial não quis que o nome do antigo reino aparecesse foi devido a isso. Ian pensou consigo mesmo. Eles adotaram o próprio nome do reino que derrubaram e depois apagaram sua história do mundo. Caso contrário, se o nome fosse conhecido quando aquele professor falasse, o governo mundial sofreria enormemente, já que se sabia na época que os 20 reinos derrubaram o antigo reino, mas então decidiram adotar o seu nome? Seria suspeito e as pessoas suspeitariam que os 20 reinos estavam errados. Tinha 20 reinos menores sob seu comando, e eles lutaram ao nosso lado, junto com nossos filhos com armas abençoadas para danificar os Diavoloi. Até que uma traição aconteceu onde o antigo reino foi traído pelos 20 reinos e caiu. Não teria deixado isso acontecer, mas lutar contra essa existência não foi fácil e não podíamos perder o foco. Uma cena semelhante à que Kizaru tinha visto recentemente foi apresentada. Dois grandes corpos lutaram contra uma massa de escuridão muito maior, com tentáculos balançando descontroladamente. Enquanto isso, os edifícios do grande reino continuavam sendo quebrados e logo tudo estava em ruínas. Nós mal nos defendemos dessa existência até que ela finalmente recuou depois de perder muito de sua energia e sabia que não perderíamos para ela. E desde então ela nunca mais apareceu e todos nós ficamos escondidos recuperando nossas feridas. A existência que eles lutaram não era alguém deste mundo. Assim, a sua energia só foi adquirida através dos seus seguidores e foi limitada. A essa altura, Ian e companhia tinham expressões solenes em seus rostos. Esses foram os acontecimentos do século vazio. Depois disso, aquele que você conhece como eu, o servo da existência,
existência, tomou conta de tudo e começou a planejar como mudar o curso da história. E enquanto dormíamos, o próprio antigo reino foi enterrado e cortado da história. Deuses foram apagados de qualquer texto existente, e a palavra sobre os demônios desapareceu. O mundo mudou então para sempre, à medida que surgiu a existência do governo mundial. Nenhuma menção ao que existia antes permaneceu e a única maneira de obter qualquer informação sobre isso era através dos livros indestrutíveis deixados pelo antigo reino. Tudo isso foi mostrado a eles visualmente. Os sobreviventes do antigo reino criaram os ponêglifos e os gravaram com sua vontade, para garantir que seus sonhos permanecessem vivos e também para guiar qualquer pessoa a chegar ao verdadeiro lugar do antigo reino, já que está nesta dimensão e nem mesmo essa existência pode alcançá-lo. Nós os ajudamos posicionando essas 5 ilhas de uma forma que será difícil de decifrar, e ainda mais porque apenas alguns sabiam ler os ponêglifos que continham suas coordenadas. Uma cena foi mostrada enquanto os ponêglifos estavam sendo feitos, e um enorme pedaço de uma ilha que restava do antigo reino onde os 2 deuses estavam para se recuperar desapareceu abruptamente do mundo inteiro em um redemoinho de poder espacial. Essa foi a história de Laug, e Roger, ao visitar todas as 4 ilhas dos ponêglifos, ficou ciente de sua posição. O antigo reino foi destruído e dividido em muitas partes. 4 das quais eram as ilhas pelas quais Ian havia passado, outra era aquela em que ele e o resto estavam atualmente. E este era o mesmo lugar onde estávamos dormindo. Depois disso, o governo mundial, feito por aqueles 20 reinos, baniu as viagens marítimas para impedir que as pessoas descobrissem a verdade. E começou a rotular qualquer aventureiro como um pirata malvado e caçando-os até morrerem. Se o mundo soubesse que seus governantes conspiraram com demônios reais, que vieram de fora deste mundo para consumir todas as fontes de energia nele, conspiraram com eles para derrubar os deuses que sempre protegeram este planeta, haveria. Não há dúvida de que uma grande guerra seria iniciada em revolta. Os aventureiros tornaram-se piratas, ela, imagem, tornou-se um deus, seus súditos tornaram-se dragões celestiais, um insulto aos 2 deuses dragões, e seus inimigos tornaram-se arqui-inimigos de Deus. O governo mundial, com imagem na liderança comandando 5 anciãos escolhidos entre os nobres celestiais, iniciou seus esquemas. O mar já não permanecia livre. Foi regulamentado, e todos os outros reinos recém-criados tiveram que pagar taxas para a proteção do governo mundial para viajar e vender através dos mares, afirmando que o mar era perigoso e cheio de reis do mar. O ponto de entrada da grande linha foi fortemente vigiado, a linha vermelha não pode ser cruzada facilmente sem obter permissão e o mar passou a ser propriedade de imagem. Então, ao longo de 800 anos, eu acumulei suas forças por meio das frutas do diabo que não eram tão fortes como antes, mas ainda levariam a Diavoloi se alguém falhasse em despertar. E ao mesmo tempo continuou a alimentar a existência que se recuperava de energia, através dos cadáveres dos mortos recolhidos nas guerras e durante todos estes anos. Assim, quando seu soberano acordasse, teria um exército para lutar sob seu comando enquanto finalmente consumia os deuses e o resto do mundo. Mas em meio a esses tempos precários, enquanto dormíamos, nós 2 tivemos uma visão que nos devolveu a confiança. Uma pessoa com potencial ilimitado viria para vencer a existência que vinha acumulando poder todo esse tempo, neste mundo, e sabíamos que ele seria capaz de ficar mais forte rapidamente. Assim, também ficamos escondidos e esperamos a hora chegar. Poseidon assumiu o comando e desta vez falou. Ian presumiu que essa pessoa deveria ser ele, mas não os interrompeu rudemente e ficou em silêncio. Como esperado, Poseidon riu antes de explicar. Como você deve ter adivinhado, essa pessoa é você. Como podemos ter certeza de que é você? Porque somente você e a existência contra a qual lutamos possuem essa habilidade inata de nos fazer sentir medo. Poseidon explicou. Ian estava confuso, no entanto. Como ele pode fazer com que essas 2 existências que quase pareciam piedosas o temam? Além de você não ser deste mundo, é devido a alguma qualidade estranha em você, jovem Ian. Eu não sei como ou o que é, mas é a razão pela qual você está crescendo forte tão rápido. Mais forte, esse sentimento cresceu para nós. Da mesma forma, a existência teve um rápido crescimento desde que surgiu neste planeta, até agora tornou-se mais forte do que nós individualmente. Sua força aumenta quanto mais ela consome, e seu objetivo é consumir o mundo inteiro para quebrar as fronteiras e voar através do universo ilimitado. Urano explicou desta vez. Ian imediatamente tocou uma campainha em sua cabeça. É a habilidade que obtive do responsável pela minha reencarnação? Ian pensou. Fazia sentido. E esta existência também tinha algo semelhante, já que seu objetivo era realmente tão grandioso, consumir o mundo inteiro como esperado de um chefe mundial. Então fazia sentido como eles sabiam quem era Ian. Outro ponto de como sabíamos que você era o único está na visão. A pessoa estava no comando de toda a força dos empíreos e dos reis do mar, Poseidon falou. Desde que dei Poseidon aos homens peixe, tive que abençoá-lo independentemente deles. Mas há uma razão. Ele continuou. Ian estava começando a entender. Então você vai me dar Urano já que já tenho 2 comigo? Ian virou-se para perguntar a Urano, o deus dragão. Asterisco bufa asterisco. Você já é Urano. Você nasceu com isso. Urano bufou. Nós não planejamos isso. Mas as únicas pessoas capazes de ganhar Urano são as pessoas D, aqueles que carregam a vontade de D, aqueles que ainda se apegam aos seus sonhos. Foi assim que soubemos 100% que era você. Você naturalmente adquiriu os meios para lutar contra os Diavoloi como se estivesse destinado a ganhar 2 das 3 armas antigas. E assim você se tornaria a pessoa que vimos em nossa visão, no convés de um navio voador, com empíreos no topo do céu e reis do mar no mar. Urano explicou suas palavras anteriores que Ian havia entendido mal. E eu, vendo você prestes a conseguir os 3, cedi e dei a você a mesma habilidade que meus filhos, explicou Poseidon. Ele sempre foi um molenga com os filhos. Urano riu ganhando um olhar furioso de Poseidon. Ian entendeu enquanto sorria.
Na verdade, foi melhor que a habilidade passasse para ele do que para alguém como a princesa sereia passar por guerras e deixar de ser a criança inocente que é. Mas agora que Ian entendeu esta parte, ele ficou com o que Urano queria dizer com vontade de D. Já era hora de Ian entender isso. Quando você disse o testamento de D, o que exatamente você quer dizer? Ian perguntou. Essa é a vontade transmitida através dos ponêglifos a cada pessoa que se identifica como D. Quando abençoei pela primeira vez o líder daquele clã que governava o antigo reino, o reino em si não consistia apenas de humanos. Estava cheio de todas as raças que existiam, algumas das quais surgiram porque discordavam da mentalidade de seus clãs de serem a raça superior, e outras foram afastadas de seus clãs e oprimidas. Mas era evidente que todos eles eram bons e o reino foi unido devido a eles. Assim, os objetivos do reino, entretanto, eram unir o mundo inteiro sob a bandeira da liberdade. Urano falou com nostalgia. Quanto à sua vontade, ela pode naturalmente ser interpretada como seus sonhos para o mundo. Com um sorriso no rosto, eles queriam trazer liberdade a todas as raças e tornar o mundo inteiro mais uma vez. Enquanto dormíamos, inúmeras pessoas com o sobrenome D tinham uma coisa em comum. Eles sempre mantinham sorrisos em seus rostos e aspiravam ganhar a liberdade para todos. E desde que consegui tornar os humanos o mal do mundo, as raças se tornaram ainda mais dividido, assim a vontade de D tornou-se ainda mais forte. Dentre esses seres que carregavam a vontade de unir o mundo e buscavam a liberdade, alguns que se destacaram foram nomeados por nós como Joy Boy. Poseidon pegou o leme de volta e explicou. Ian deu um aceno de cabeça. Então isso significa que a vontade de D é na verdade o tesouro inteiro nomeado por Roger? Ian perguntou. Significando que era o sonho de unir o mundo e torná-lo uma peça única como era no passado, um continente gigante. Combina com os relatos históricos. Roger foi o último Joy Boy e teve o prazer de nos conhecer. Ele era uma pessoa alegre que acreditava que seu filho seria a pessoa que esperávamos. Haha, aquele sujeito era muito bom. Ele tinha o mesmo sonho de unir todas as raças de forma semelhante, mas sabia que não era possível para ele. Assim, ele partiu e deu início ao que você chama de a Grande Era dos Piratas. Ele partiu. Embora, na realidade, o tesouro que ele deixou não é o que parece. A fama de que ele falou viria naturalmente se você chegasse à última ilha, Logtail. Os tesouros que estão aqui são suficientes para cobrir o mundo com ouro e esmeraldas. Quanto ao poder, contanto que você chegue à última ilha, isso significa que você obteve todas as 3 armas antigas e, portanto, o poder naturalmente será seu, você quem comanda, o mar e os céus. Então, de certa forma, ele não estava errado ao dizer isso. Mas em seu último suspiro, essas palavras desencadearam um grande movimento. Isso era tudo que eu e a existência não desejávamos. Urano narrou tudo pacientemente enquanto relembrava o passado. Quanto ao nome One Piece, como você deve ter adivinhado, 4 pedaços de Poneglyphoneglyphoneg levam ao riso, onde você encontrará a verdade de como o mundo já foi uma peça. É apropriadamente nomeado por ele. Urano acrescentou. Ian deu um aceno de cabeça. Mas então ele teve outra pergunta que lhe veio à mente. Onde o povo da Lua se encaixa nisso? De acordo com o que ele sabia, eles se originaram da Lua e se mudaram para a Terra. Como tal, ele perguntou. E o povo da Lua? A resposta veio logo. Eles sempre existiram na Lua e sua tecnologia era alta. Mas como seria de esperar, eles também foram evitados pelas outras raças e assim, juntaram-se ao antigo reino que os aceitou e se tornaram uma grande parte do motivo pelo qual o antigo reino foi bem sucedido. Na verdade, eles estavam entre os sobreviventes do grande reino e alguns de seus descendentes vivem até hoje na Ilha do Céu. Urano explicou. Jovem Ian, parece que é hora de acabar com isso agora. Urano de repente ficou sério ao dizer isso. Por um tempo, ele ficou deitado confortavelmente de lado com as asas dobradas. Mas agora ele se levantou em toda a sua altura e com toda a atenção. Da mesma forma, Poseidon era o mesmo. Parecia que o que eles tinham a dizer a seguir era muito importante. Você deve abraçar nosso poder e se preparar para enfrentar o maior inimigo que este mundo já viu. Urano falou com sua voz profunda. Seus aliados já se moveram e foram enviados para Marijóis. Nosso inimigo acordou e convocou todos os seus Diavoloi via teletransporte. Os humanos e civis normais voltaram de lá. Enquanto isso, todos capazes de lutar se moveram para se juntar ao nosso lado sob o convincente palavras dos imperadores e dos fuzileiros navais. E também fizemos algo para convencê-los ainda mais. Nossa conversa sobre a ameaça que enfrentamos foi totalmente transmitida para todo mundo. E agora, considerando que nosso inimigo ainda não havia despertado totalmente, eles estão se movendo sob ordens de comprar tempo suficiente e evitar tantas vítimas quanto possível. Palavras chocantes foram proferidas. Faziam apenas alguns dias desde que Ian chegou aqui, e o mundo inteiro já havia se movido de maneira tão rápida. Ganhe tempo, você disse. Ian ficou impressionado com as notícias que ouviu até agora. A luta final pelo mundo chegou cedo demais. E mesmo que ele já soubesse que teria que lutar contra o mestre de imagem, não era tão cedo. Afinal, ele podia sentir que não era seu oponente. Sim, ganhe tempo para você finalmente vir e desferir o último ataque. Mesmo nós não podemos vencer essa entidade. A esperança deste mundo está em você, jovem Ian. Urano falou e a forma dos 2 dragões majestosos ao lado dele falando com tanta confiança tirou Ian de seu estado momentâneo de confusão e nervosismo. Ele assentiu. Eu entendo. Mas primeiro, deixe-me dar as ordens à minha tripulação. Ian disse e se virou para seus companheiros de tripulação. Eles estavam em silêncio até agora e observando como as coisas iriam. Afinal, esses 2 antes deles podem ser chamados de deuses. Mesmo aqueles que seguiram Ian e praticamente evoluíram e ficaram no topo do mundo em termos de força tinham 0 chance de vencê-los. Na verdade, eles duvidavam que até mesmo Ian pudesse arranhá-los, muito menos vencê-los.
Mesmo que ele tivesse entrado em um estágio semelhante ao deles, este era praticamente o estágio da divindade, e ele acabará de entrar nele. Enquanto isso, eles alcançaram o pico. Cada pequeno aumento neste estado foi enorme em comparação com outros estágios. Yan não poderia pular e lutar contra adversários mais fortes desta vez. Havia apenas uma lacuna muito grande. Como vocês ouviram, as coisas ficaram muito caóticas desta vez. Vocês me seguiram até aqui e juntos alcançamos alturas que ninguém jamais havia alcançado antes. Tempo, mas você deve se juntar a eles, só então poderei me concentrar nesta tarefa atual. Prometo me juntar a você o mais rápido possível, e então libertaremos este mundo. Ele sinceramente falou o que pensava. Seus companheiros de tripulação não precisaram ser avisados 2 vezes. Todos o saudaram com um sim, capitão. E a próxima coisa que ele viu foi Urano criando um portal para eles antes de partirem. E agora só Yan ficou lá. Estou pronto. Ele falou. Isso é bom. Ambos os deuses riram ecoando no espaço. Eles tinham grandes esperanças em Yan. Então, antes de tudo, pegue aquela fruta do diabo que você guardou durante todo esse tempo. Asterisco asterisco. As lutas entre os Diavoloi já haviam começado. A guerra ocorreu no topo da linha vermelha perto do castelo. Todos os piratas, todos os fuzileiros navais, todos os visons, todos contra os Diavoloi estavam presentes. Até os residentes de Kurma, incluindo o pai de Yan, estavam aqui. E seus maiores aliados, reis do mar e empírios. Eles lutaram contra um número surpreendente de Diavoloi que atingiu quase 1/3 do seu número. Mas por que os Diavoloi eram tão numerosos? Isso porque um enorme rugido que ecoou por todo o mundo os reuniu e os acordou de seu sono. Todos que estavam sob o comando de mim e do dono do rugido tiveram que obedecer à ordem de vir, mas mesmo assim o número deles não era suficiente. Em seguida, as elites entre eles saíram do seu esconderijo no Triângulo Floriano. Ainda não é suficiente. Desta vez, quando os aliados pensaram que tudo estava indo bem e que os números do inimigo não eram tão grandes, veio um segundo rugido muito mais poderoso que abalou o mundo. As consequências disso foram enormes. Todo comedor de Akuma no Mi de repente começou a enfrentar a batalha mais difícil de suas vidas até agora. O despertar das frutas do diabo havia chegado. E dentro de suas paisagens mentais, eles tinham que lutar um contra um Diavoloi, e o vencedor ganharia o controle do corpo, enquanto o perdedor seria preso. Desta forma, o número do lado Diavoloi aumentou, mas não foi um golpe tão devastador que mudasse completamente o rumo da batalha. Afinal de contas, o número deles não chegava nem a 1/3 do deles. E esse rugido feroz não conseguiu transformar todos os comedores de frutas do diabo. Surpreendentemente, a maioria deles sobreviveu com força de vontade. Mas eles não sabiam que seu lado tinha 2 deuses que fizeram o possível para enfraquecer o rugido e permitir-lhes vencer. Asterisco asterisco. Um Diavoloi era um ser duro, como tal ninguém, exceto o mais forte entre eles, poderia fazê-lo sozinho. Os piratas normais tiveram que se unir apenas para lutar contra um deles. Quer este Diavoloi fosse enorme ou de tamanho normal, ainda precisava de alguns deles para derrubar. Seus tamanhos e poder variavam, e os recém-transformados eram bastante fracos e também permaneciam do tamanho humano. E isto aconteceu depois de as suas armas terem sido reforçadas com a água que lhes foi dada antes do início da guerra. Poseidon abençoou ainda mais o mar para aumentar a maldição sobre os Diavoloi. E se eles revestissem suas armas com água, seus ataques seriam eficazes contra seus inimigos. Isto provou ser eficaz para tornar o lado aliado mais poderoso. Asterisco asterisco. Enquanto todos lutavam e os sons de armas colidindo ecoavam, algumas pessoas selecionadas estavam bastante ocupadas. Esses bastardos são durões. Os piratas lutaram em suas lutas. Entre os Diavoloi que cercavam a linha vermelha, havia alguns que haviam atingido um nível alto o suficiente para dominar os piratas, e apenas alguns poderiam lidar com eles. Isso levou as principais potências dos aliados a interferir. Eles eram Shanks, Barba Branca, Garp, Hyleg, Miel, Kaido, Shiki, Sengoku, Dragon e assim por diante. Cada um deles mantinha sob controle 2 ou 3 elites ao mesmo tempo. Oi, Dragon. Por que você está lutando apenas contra 2 deles? Este velho pode lidar com 3, Garp riu alto para seu filho. Dragon balançou a cabeça. Isto é uma guerra. Guerra. Ele desistiu do pai que estava brincando. Mas mesmo que ele dissesse isso, todos estavam dando tudo de si. Hyleg finalmente mostrou ao mundo, porque eles o chamavam de Rei das Trevas, ele era como o Rei do Inferno enquanto ceifava as cabeças de incontáveis de seus inimigos. O tempo todo rindo para si mesmo sobre como os jovens ao redor deveriam treinar um pouco mais, e como seus costas o estavam machucando, o que era mentira. Sengoku desferiu golpes de poder puro e feroz nos inimigos enquanto ele estava em uma forma gigante de Buda que lhe dava uma enorme defesa. Um bando de crianças, mesmo nessa época elas permanecem fiéis a si mesmas. Ele murmurou para si mesmo. Ei pessoal, sigam em frente e reforcem o lado esquerdo, vocês só derrubaram um deles. Ele não esqueceu seu papel e deu ordens aos seus aliados. Kaido estava em sua grande forma e optou principalmente por lutar contra os maiores, já que eles podiam causar dano apenas andando ou movendo as mãos devido ao seu tamanho. Miel fez o mesmo da mesma forma, pois tinha a capacidade de enviar enormes lâminas de ar de espada cheias de Haki. Shiki assumiu o papel de mestre do jogo, reforçando todos os aliados e fornecendo ataques oportunos para salvar seus aliados por meio de seus dragões terrestres. Ele também tinha como alvo alguns grandes Diavolois e os mantinha ocupados. Enquanto isso, pode-se dizer que o mais eficaz entre eles foi Shanks, pela facilidade com que ele eliminou qualquer inimigo que se aproximasse. Mas assim como as coisas estavam relativamente estáveis, de repente, 4 enormes presenças estridentes apareceram no campo de batalha. Eles estavam invadindo todas as 4 direções ao redor da linha vermelha e tiveram que detê-los no mar antes de darem mais passos.
Shanks compartilhou um olhar com o velho Barba Branca. Esta é uma situação terrível, velho, Shanks falou. Barba Branca bufou enquanto brandia seu bisento. Problemático. Ele bufou, mas mesmo assim se preparou para segurá-los. Mas pouco antes do confronto acontecer, novas pessoas apareceram no céu. Especificamente 9 deles. Eles eram companheiros de tripulação de Ian. Akemi, de sua posição de queda no céu, borrou o ar e se moveu pelo campo de batalha em sua forma transformada de Sulon enquanto atacava um Diavoloi com suas garras alongadas. O ataque surpreendeu seu oponente por um segundo, e os aliados vizinhos aproveitaram-se disso. Seguindo-a estava Reiju, que havia parado de usar a tecnologia de sua família. Ela poderia voar sozinha de qualquer maneira usando o Gepo. Suas habilidades giravam em torno de veneno, que era bastante ineficaz contra os Diavoloi, mas havia vários tipos de venenos. Desenhando a forma de um arco com as mãos, ela flutuou no ar e começou a disparar tiros de ácido venenoso que conseguiram ferir os Diavoloi. Stella era realmente impressionante, pois também se movia como o resto. Sua direção em direção a um suspeito cabelo verde. Não para surpresa de seus companheiros de tripulação. Zoro! Ela pulou sobre ele e o abraçou enquanto suas pernas enrolavam em torno dele. Ei, pare, eu sei que já faz um tempo que não nos conhecemos, mas não consigo ver assim. Zoro rapidamente embainhou suas espadas enquanto tentava movê-la para o lado, mas ela permaneceu firme como um koala. Oh, não precisa, eu posso lutar assim. Ela felizmente contou a ele. Seus ataques não visavam apenas um oponente, ela preferia incapacitar o máximo que pudesse para que os outros atacassem. Aqui, correntes com pontas em forma de foice se moviam pelo ar e cortavam os corpos dos Diavoloi, e os amarravam girando em torno deles. As correntes então foram cortadas dela, mas permaneceram no lugar, pois ela agora não precisava ser sempre em contato com eles. Ver isso, Zoro ficou indefeso. Seus companheiros de tripulação riram abertamente dele, enquanto isso, apenas uma pessoa chorava lágrimas de sangue ao lado. Seu pirralho, deixe-o em paz, você não consegue ver onde estamos? Uma voz madura e encantadora veio de lado e advertiu Stella. O cara ao lado chorando ficou enérgico imediatamente. Robin Chavan. Mas então, como se tivesse percebido de repente, seus ombros caíram e seus olhos escureceram. Até Robin foi levado. Robin riu ao ver Sanji e depois cumprimentou os chapéus de palha. Já faz um tempo, pessoal. Ela sorriu para eles. Nami e Nojiko vieram correndo pela lateral e a abraçaram. E Luffy riu alegremente. Robin, você ficou muito forte. Ele sorriu para ela. Ela sentiu. Embora Luffy tivesse sentido seu aqui, também foi devido ao fato de que ao redor deles, o enorme gigante Robin, que era ainda maior que um gigante, estava furioso e batendo em Diavolois à torto e à direito com seus braços gigantes e múltiplos revestidos de aqui. Esta forma gigante dela, entretanto, era apenas da cintura para cima e ela estava totalmente vestida. Você também ficou mais forte, Luffy. Robin respondeu gentilmente. Xixi. Asterisco asterisco. Muito acima no céu, alguém que veio com eles também estava lutando. Era Libel, que pela aparência teria sido subestimada quando criança. Mas depois de verem o que ela estava fazendo, eles se encolheriam de medo. Todas as habilidades de sua tripulação foram facilmente utilizadas por ela. Corrente negra, escudos e armas das trevas, braços gigantes, pernas, relâmpagos, fogo, telecinesia, ataques de água, gelo. Tudo foi usado por ela para fornecer ataques oportunos e ganhar tempo para seus aliados. Ela estava fazendo a mesma coisa que o velho Shiki que resmungava ao lado. Era porque ela estava fazendo melhor. Os dois eram como mestres do jogo que regulamentavam o campo de batalha. Asterisco asterisco. Dom, que estava em queda livre do céu, olhou para onde o resto foi antes de decidir também. Ele viu os 4 enormes Diavoloi se aproximando e então se virou para onde Barba Branca estava e riu. Ele então chutou o ar e se impulsionou perto dele, pousando e fazendo uma grande cratera. Velho, sou grato a você por proteger minha ilha natal. Você pode deixar esse lado comigo e lidar com os marmanjos. Dom tinha um sorriso sanguinário no rosto enquanto socava a palma da mão. Barba Branca riu. Um olhar para Dom foi o suficiente para saber o quão forte ele era. Excluindo sua fruta do diabo, Barba Branca tinha certeza de que perderia para este jovem homem-peixe. Vou deixar isso para você. Mas o Barba Branca tinha o título de homem mais forte por uma razão. E contra os Diavoloi, sua fruta do diabo sempre provou que era eficaz. Sem mencionar que ele e o resto dos caras foram ajudados ainda mais por Ian e aumentaram suas forças, mas é claro, os companheiros de equipe de Ian estariam no topo deste mundo agora, considerando o quão próximos eles estavam. Um grupo confiável acabou de aparecer. Vocês enlouquecem e mostram ao mundo nossa verdadeira força. Barba Branca comentou antes de gritar para todo o campo de batalha ouvir. Barba Branca então pulou de navio em navio e foi interceptar um dos 4 Diavoloi. Assim que chegou perto, ele dobrou as pernas e saltou o mais alto que pôde, alcançando muito acima da cabeça de seu enorme oponente, e então chutou o ar para alcançar sua cabeça, uma técnica bastante fácil quando sua velocidade e potência estavam em um nível certo ponto, e então ele começou a girar como uma roda e desferiu um golpe na cabeça do Diavoloi. Seu bisento foi revestido com todo o seu poder aqui de armamento e conquistador mais seu poder de terremoto, e isso fez com que o ar quebrasse no topo de sua cabeça e o jogasse violentamente no mar. Guralhalhalha, eu nunca teria sonhado que faria parte da maior guerra que o mundo já viu. Asterisco asterisco. Eu não tenho o poder destrutivo do velho.
Da mesma forma, Bert assumiu o controle dos caras que Shanks estava lutando. Isso proporcionou a Shanks a chance de entrar em um borrão de eletricidade vermelha e desferir um golpe chocante, literalmente, em uma das pernas do Diavoloi vindo pela lateral. O golpe foi forte e teve um efeito impressionante quando o Diavoloi tombou para o lado e quase caiu por perder o equilíbrio. Mas eu posso lidar com você desta maneira. Os Diavoloi rugiram. GUH. Você é aquele pirralho ruivo. Ele balançou a mão sobre ele, mas ele se moveu habilmente, levando ao ataque para errá-lo. Surpreendentemente, os Diavoloi conseguem falar. Ou sem surpresa, já que eles eram bastante fortes. E entre eles também estava eu, que eles conheciam antes. Fazia sentido que os outros pudessem conversar. Eu aceito você a partir de agora. Shanks estava casualmente no mastro de um navio enquanto brandia sua espada. Um sorriso de excitação estava em seu rosto. Ele não se preocupou com esta guerra, pois sabia que estar ao lado de Ian garantia a vitória. Asterisco asterisco. Depois que Dom e Bert assumiram o lugar deles, isso deixou o resto se espalhar e lidar com os outros oponentes problemáticos. Eles tinham que ganhar tempo suficiente para Ian. Além disso, eles sabiam que abaixo de Marie-Joyce e da linha vermelha, algo enorme estava por vir. Apenas Helene e Aokiji estavam ali. Kuzan, eu quero enfrentar Image. Helene disse com uma expressão séria no rosto. Ela raramente adotava tal atitude, mesmo em tempos difíceis, pois sempre mantinha um sorriso no rosto. Mas agora ela sabia que seu oponente exigia isso. E toda esta guerra foi suficientemente grande para afetar o mundo inteiro. Não eram mais coisas pequenas como piratas versus fuzileiros navais. Tornaram-se humanos contra Diavolois. Kuzan deu um aceno de cabeça. Eu entendo. Então vou embora. Ele não tinha certeza se conseguiria lidar com a habilidade de Image de comandar as pessoas de qualquer maneira. Ele chutou o chão e posteriormente desapareceu de lá. Ele estava voando rapidamente pelo ar, seu corpo de cor azul e quase transparente como se fosse apenas uma massa de vento gelado. Foi uma velocidade tão grande que ele alcançou o terceiro dos 4 Diavoloi mais fortes assim que terminou sua conversa com Helene. Sua forma passou pela perna do oponente e então ele começou a subir nela até chegar à cintura antes de pular para trás evitando o golpe do Diavoloi com a mão. Os lugares por onde ele passou começaram a congelar rapidamente e a parte inferior de seu corpo ficou completamente congelada um segundo depois. Mas o Diavoloi não se preocupou em usar os braços para quebrar o gelo, apenas mover as pernas resolveu. Ara, você lidou facilmente com isso, então que tal algo mais forte? Kuzan falou lentamente enquanto fumaça branca saía de sua boca. O gelo branco normal que ele usa ficou com uma cor azulada pura quando foi quebrado do corpo do Diavoloi, depois se expandiu e mais uma vez o prendeu, mas desta vez algo estava diferente. Spike se projetou de dentro do gelo e fez buracos no Diavoloi, fazendo-o rugir de raiva. Aokiji era um homem forte, como evidenciado pelo fato de que ele consegue acompanhar uma das forças mais fortes do inimigo. Apenas Barba Branca, Helene e Shanks poderiam fazer o mesmo. Asterisco asterisco. Helene que viu isso sorriu, mas logo seguiu o exemplo dele. Exceto que ela se teletransportou diretamente para as sombras de seu alvo. Ela então disse e falou. Saiam, meus filhos leais. E sua sombra se expandiu para cobrir toda a área marítima ao redor deles e ela pisou acima da cobertura de água nas sombras, como se fosse uma área terrestre. E então, como se fosse um portal, mãos começaram a se impulsionar por baixo e subir à superfície. Seres de magma, seres de água, seres de vento, seres de terra, seres de relâmpago, seres de sombras, seres de vários elementos, de vários estados apareceram ao seu redor. Todos eles uivaram de felicidade. Espalhe-se, lide com os Diavoloi e forneça apoio quando não puder vencer. Helene deu uma ordem. Então seu manto se espalhou ao redor dela para se transformar em um par de asas escuras enquanto o capuz no topo de sua cabeça tinha 2 olhos brancos. Suas botas estalaram com relâmpagos enquanto ela batia as asas para flutuar lentamente no ar. Aqui as luvas pretas tinham chamas em cada dedo quando ela finalmente agarrou sua espada Erebus. A espada com um simples golpe dela, estendeu-se para atingir uma altura enorme quando ela colocou no ombro e olhou para seu oponente. A Imperatriz das Sombras Helene. Ela comeu a fruta do diabo da Big Mom e desenvolveu ainda mais seu uso. Ela não precisava consumir partes de sua própria alma ou de outras para criar manos, ou como ela os chamava, abissais. Bastava ao objeto inanimado ter um pouco de vontade para ela dar vida a eles. E com ela estava Ian, que tinha a habilidade de dar voz a todas as coisas. Ele podia ouvir aquela vontade fraca e assim a levou a criar seus abissais. Seus armamentos eram especiais, porém, porque foram criados como um esforço conjunto dela e de Ian usando seus raios e fogo em suas botas e luvas, e ela deu vida a eles. Assim eles ganharam essa propriedade. Seu relógio era semelhante ao Erebus e feito apenas com a escuridão. Dando uma última olhada no campo de batalha e em seu oponente ainda avançando sem se importar com ela, ela finalmente se moveu. Ela ficou turva como um raio, atingindo o alvo instantaneamente. Ela então balançou sua espada agora sendo infundida por seu raio, fogo e aqui. Um braço voou pelo ar, mas surpreendentemente seu oponente não chorou de dor. Não é muito chocante, já que um segundo depois o braço voou de volta e se recolocou, aparecendo como se fosse normal. Você, o companheiro daquele inseto ignorante. Você, a raiva do Diavoloi diante dela transbordava como ondas no oceano. Isso foi IM, em sua forma Diavoloi primordial. Uma enorme fera quádrupla com antenas na cabeça crescendo como se fosse cabelo.
Cada um tinha uma ponta afiada como uma lança, e só de olhar para ele, os olhos começavam a doer. Asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco. O tempo passou e à medida que a guerra continuava, um dia já havia passado. Enquanto isso, em outro lugar, o vento uivava enquanto dois enormes dragões se moviam. Um deles bateu as asas e começou a flutuar no céu, enquanto o outro nadou adjacente à sua trajetória. Ambos estavam indo para um portal que havia se aberto, levando ao local da guerra. Estes eram os dois deuses deste mundo. Eles estavam compartilhando uma conversa. Você acha que ele teria sucesso? Poseidon perguntou telepaticamente. Ele estava perguntando sobre Ian e se ele conseguiria combinar as forças de ambos para se tornar mais forte do que ambos e finalmente derrotar o inimigo para sempre. Seu companheiro dragão deu uma olhada onde Ian estava, mas não parou de voar para frente. Lá, atrás deles, sua forma estava de pernas cruzadas no chão e cercada por uma violenta tempestade de elementais. Havia fogo, relâmpagos e água visíveis. Cada segundo passava e a energia circundante ficava menor à medida que era absorvida por Ian. Ambos podiam sentir sua força aumentando rapidamente, era apenas uma questão de tempo até que ele terminasse. Mas eles não tinham certeza se naquele momento ele seria capaz de derrubar a entidade que liderava os Diavoloi. Vamos ter fé nele. Esta foi sua resposta antes de voltar os olhos para frente. Neste momento, eles tinham assuntos mais importantes. Enquanto Ian ficava mais forte, outra pessoa também se preparava do outro lado. O inimigo deles era uma forma alienígena a este planeta, por isso não ficou sob os efeitos do seu sistema. Não poderia usar força espiritual ou como é chamado agora aqui, ao contrário de suas criações que estavam na base dos humanos transformados. Assim, o mundo os reconheceu como parte disso, e não os rejeitou. Mas por isso, sofreu uma penalidade enorme por não conseguir resistir aos ataques de Aqui. Ainda assim, mesmo com tal desvantagem, era ridiculamente forte. Até os dois ficaram aquém. Depois da última batalha, há muitos anos, agora estava pronto para lutar pela última vez. E eles, assim como os aliados, precisavam ganhar tempo. Para Ian e para o mundo. Por enquanto, temos uma luta que não podemos nos dar ao luxo de estragar. Eles passaram pelo portão para lutar contra o inimigo. O Devorador, Tufão. Asterisco, asterisco. Calma. Silêncio. Isso foi tudo que Ian pôde ouvir. Já fazia quase um dia inteiro desde que a guerra começou, mas Ian não tinha como saber disso. A energia que ele estava absorvendo continuava a se mover em um ritmo enlouquecedor, mas era tão abundante que provavelmente levaria mais um dia inteiro para ser absorvida. A forma de Ian tornou-se mais alta e mais desfiada. A densidade de seus ossos e músculos mudou completamente em relação a antes para atingir um nível comparável ao dos dragões. Todo o seu DNA foi reescrito para se tornar uma nova espécie. Não tinha nome por ser o primeiro desse tipo, sendo uma combinação de Diavoloi, humano, gigante, dragão e assim por diante. Mas aqueles que atingiram tal nível tinham um nome comum pelo qual eram conhecidos: os puros. Da mesma forma, para o seu corpo que atingiu o estado absoluto possível deste mundo, sua energia também estava mudando rapidamente quantitativa e qualitativamente. Na verdade, toda a primeira fase se concentrou em seu corpo, enquanto esta se concentrou em sua energia. Como sempre, sua energia misteriosa, que permanecia adormecida a maior parte do tempo, só agia em momentos como esse. Reforçou tudo e, em vez de apenas absorver poder, na verdade evoluiu seu corpo para se tornar algo natural para ele. Seu raio, fogo e nova fruta do dragão se fundiram para se tornarem habilidades naturais de sua nova forma. Se ele tivesse um descendente, havia a possibilidade de herdar tais habilidades. Mas Ian não estava ciente do que estava acontecendo e estava apenas se concentrando em absorver o poder. Metade do céu ainda estava cheio dessa energia, então ainda era necessário tempo. Simples assim. Outro dia se passou. Asterisco, asterisco. Caos. Este era o estado do campo de batalha. Tudo estava indo bem para o lado dos aliados, mas então tudo ficou sombrio quando o verdadeiro chefe final desta guerra chegou. Nem apareceu completamente. Apenas seus tentáculos debaixo da linha vermelha surgiram e começaram a atacar. Os empíreos e reis do mar interferiram rapidamente e logo também contaram com o apoio dos dois deuses que se juntaram à batalha. Mas à medida que a luta avançava, tudo piorava. O lado dos aliados simplesmente não conseguia acompanhar, enquanto mais e mais tentáculos do chefe apareciam. E cada vez que isso acontecia, o lado deles era reprimido. A única esperança deles era Ian, mas ele não estava em lugar nenhum. Havia uma coisa que o deus temia: Ian chegava tarde demais, e o seu oponente se manifestando completamente antes. Roar! Logo suas preocupações se transformaram em realidade quando o Tufão, o Devorador, se manifestou totalmente. Asterisco, asterisco. Desde há muito tempo, este ser entrou na realidade. Ainda era uma criança para os padrões da espécie e precisava de nutrientes para crescer. Quando atingirem seu primeiro surto de crescimento, poderão deixar o planeta em que estão e terão a chance de conhecer uma de suas espécies. O que é considerado nutriente para eles? Tudo. Não foi chamado de devorador assim. Na verdade, eles eram notórios no espaço por serem uma ameaça absoluta, pois mesmo na primeira vez em que atingissem a idade adulta, teriam que consumir todo o planeta em que se encontram. Eles eram uma espécie bastante odiada, mas ninguém no mundo inteiro sabia disso. E agora aquele devorador se manifestou completamente depois de muito tempo. Mesmo da última vez não teve esta forma atual e temível. E os dois deuses não tinham certeza se conseguiriam lidar com a situação do jeito que estava. Asterisco, asterisco. Sua forma induzia terror a qualquer um que colocasse os olhos nela.
Tinha vários tentáculos na parte inferior do corpo, chegando a centenas. Na parte superior do corpo, seus tentáculos cercavam seus braços finos que tinham 3 garras longas e afiadas. Pouco antes do cotovelo, os tentáculos girando em torno de seu braço pararam e se contorceram. Da mesma forma, seu peito estava cheio de tentáculos em movimento, quase funcionando como se fosse uma armadura. Acima dos ditos tentáculos em seu peito, havia outra placa que parecia uma armadura, que parecia ser feita de teias de aranha, só que parecia um material cristalizado em vez de teias. Nas suas costas, 6 asas afiadas tremulavam ali, e pela sua forma e intensidade, alguém poderia pensar que eram espadas em vez de asas. O que deixou apenas a cabeça, sem dúvida a coisa mais assustadora sobre isso. Tinha apenas um olho arregalado acima de uma mariposa cheia de dentes afiados, que pode abrir como se toda a cabeça tivesse sido dividida por uma espada. Seu único olho olhava fixamente para frente, especificamente para os 2 deuses. Mas mesmo que não se concentrasse nos insetos abaixo, alguns deles ainda desmaiavam assim. Deu um último rugido antes de se mover, ou mais precisamente seus tentáculos se moviam. Eles atiraram em direção a eles com seus braços e estavam prestes a pegá-los, quando de repente eles retaliaram. Urano soprou um tornado concentrado de chamas douradas nos tentáculos antes de voar em direção a ele. Poseidon simplesmente mergulhou no mar e desapareceu antes de aparecer logo abaixo de Urano, movendo-se em alta velocidade para frente. Os tentáculos que o seguiram na água foram posteriormente congelados no lugar, mas eles logo se libertaram e o Tífon retraiu seus tentáculos instantaneamente. Trazendo o braço direito para proteger o rosto, tecidos cristalizados entrelaçados formaram um escudo para defender, e então outro tornado de chamas o atingiu, mas conseguiu movê-lo facilmente para o lado, antes que seus tentáculos serpenteassem pelo ar para retaliar. E assim, Urano acabou sendo pego por uma de suas pernas, e então foi retraído junto com seus tentáculos e bateu na linha vermelha. Urano simplesmente não conseguiu desviar daquele número de tentáculos de uma só vez, mas mesmo um ataque que mataria facilmente qualquer outra pessoa não conseguiu causar muito dano a ele. Mas quanto mais desses ataques ele pode resistir e por quanto tempo ele consegue aguentar assim? Felizmente ele tinha Poseidon para ajudar. Asterisco asterisco. Infelizmente para os aliados e deuses, Ian não veio tão rápido quanto eles queriam. Até agora. Ele apareceu silenciosamente no campo de batalha e absorveu tudo o que estava acontecendo ao mesmo tempo. Os 2 deuses ainda estavam lidando com o inimigo, enquanto as elites dos Diavoloi, incluindo Imagem, já estavam acabadas com a ajuda de Helene, Aokiji, Shanks e Barba Branca. E agora eles estavam voando em cima dos deuses e fornecendo toda a ajuda que podiam. Para o resto dos combatentes poderosos, incluindo seus companheiros de tripulação, eles estavam garantindo que nenhuma vítima acontecesse no campo de batalha enquanto se moviam de um lugar para outro. Mas embora o campo de batalha não parecesse ter sofrido muitos danos, na verdade sofreu. Muitos já haviam perdido a vida nesta guerra, por mais que os demais tentassem evitar isso. E se não fosse pelos deuses, teria sido pior. Foi por isso que a situação piorou com Urano perdendo uma asa e Poseidon tendo muitos cortes profundos em seu corpo. Mas agora ele estava aqui. Uma nova distinção que as pessoas notaram nele foram suas asas, chifres na cabeça e conto escamoso. Mas seu rosto não mudou, exceto que parecia mais refrescante e atraente. Ian então falou com uma voz normal. De agora em diante deixe isso comigo. Vou ajudar você a superar seus inimigos e cuidarei do cara maior ali. Ele não gritou nem nada, mas sua voz continuou como um sussurro aos ouvidos de todos. Depois disso, todos de repente sentiram suas feridas cicatrizarem e sua energia se recuperar rapidamente. Não parou por aí, eles sentiram sua força aumentando depois disso. Isso trouxe de volta seu espírito de luta e os fez gritar de excitação. Ian sorriu, ele usou suas habilidades evoluídas para algo regular quando ajudou a evoluir seus companheiros de tripulação, exceto que o número era tão grande que era bastante temporário. Além disso, ele não poderia desperdiçar uma quantidade tão grande de energia para tornar o efeito permanente. Em primeiro lugar, a energia misteriosa em seu corpo era limitada. Em seguida, ele acenou com as mãos, em todo o campo de batalha, todos os Diavoloi ainda vivos congelaram, devido a Ian mantê-los no lugar, e então ele falou, aproveite esse tempo. Ele então olhou para o inimigo que também estava olhando para ele. E então os 2 desapareceram daquele lugar. Urano usou um pequeno truque para mostrar telas no céu para o mundo inteiro ver. O local para onde Ian tinha acabado de ir. Asterisco asterisco. Não havia necessidade de conversar entre os 2. Eles reapareceram na dimensão onde estava o conto de Lag, já que mesmo que destruíssem este lugar nenhum dano real aconteceria ao mundo real. Ian poderia avaliar que seus pontos fortes eram quase iguais, mas ele venceria. Sua forma, resultado do consumo da última fruta do diabo, foi devido a ele se tornar um dragão. Ele não foi transformado em um híbrido, mas sim toda a sua raça mudou, já que esta fruta do diabo foi uma das poucas que cresceu pela primeira vez. Ela cresceu perto de Urano e ele, junto com o anel que fez, deu a Ian. Deu a Ian a habilidade de controlar o espaço e de se transformar em um dragão. Ian se concentrou por um segundo e então entrou diretamente em sua forma mais forte até o momento. Sua forma Raijin. Seu tamanho aumentou para atingir quase 4 metros de altura e ele virou completamente feito de relâmpago, mas desta vez suas mãos, pernas e cabeça estavam cobertas por chamas que coexistiam com o relâmpago. Não há necessidade de desperdiçar palavras com um inseto prestes a ser pisado. Tufão murmurou com seu único olho brilhando vermelho de raiva. Ian não se importou. Ele simplesmente sorriu antes de acelerar em direção ao seu oponente.
Ele não estava planejando prolongar essa luta, ele iria matá-lo o mais rápido possível. No momento em que seus tentáculos o alcançaram, ele balançou o braço para frente e a lança dourada cheia de relâmpagos crepitantes se moveu e cresceu em tamanho e começou a girar enquanto cortava todos os tentáculos que se aproximavam dele. Yan então disparou em alta velocidade contra o inimigo, mas o inimigo cobriu as mãos naquela coisa de cristal e então balançou a lança para o céu e logo Yan não conseguiu mais vê-la. Ele simplesmente sorriu e continuou seu ataque. O céu acima deles, como resultado do Haki de Yan, estava cheio de nuvens tempestuosas e relâmpagos continuavam enquanto a chuva caía continuamente. Um ataque logo veio contra Yan na forma de várias espadas de cristal atiradas contra ele pelo inimigo. Ele estendeu a mão e criou um escudo. E conseguiu segurar todos eles sem esforço. Na verdade, ele assumiu diretamente o controle deles e atirou neles de volta. Mas da mesma forma que eles foram tratados. Roar. Exceto que neste caso seus tentáculos usados para defesa foram destruídos e regenerados, fazendo-o rugir de raiva. O que foi aquilo sobre o inseto? Yan zombou disso. Mas surpreendentemente ele não se incomodou em responder. Ao redor de sua forma, cristais começaram a crescer e cobrir todo o seu corpo, até mesmo os tentáculos. Em seguida, atacou enquanto a energia aparentemente começava a se acumular em seu peito. Yan sabia que algo grande estava por vir, por isso decidiu usar suas grandes armas também. Yan respirou calmamente antes de suas mãos se moverem lentamente e ele as trazer para frente. Ele então deu um soco para frente em alta velocidade, e enormes cabeças de dragão brilhantes feitas de relâmpagos e chamas dispararam contra ele instantaneamente. Ele usou todo tipo de ataque que conhecia e enviou em sua direção. Sua única esperança era dominá-lo com tais ataques, caso contrário seu poder físico não seria compatível, ele se concentrou em seus outros poderes. Milhares de ataques atingiram-no e quase parecia que ele entrou em pânico enquanto tentava parar o ataque, mas então seus dentes cerraram e ele decidiu continuar, pois iria se regenerar de qualquer maneira. Sua defesa resistiu bem, mas não foi suficiente contra um número tão grande de ataques. Alguns ataques foram redirecionados para o céu e alguns se dispersaram quando os atingiram. Mas logo, mesmo com os cristais adicionados, os tentáculos foram cortados e mesmo que continuassem a se regenerar, Yan continuou atacando. Ele fez 2 enormes chicotes em suas mãos, feitos de fogo e relâmpago, e os balançou horizontalmente enquanto eles cortavam os tentáculos que se esgueiravam para atacá-lo. O relâmpago, ao contrário do fogo, permaneceu em seu corpo e o picou a cada segundo. Ele continuou atacando usando todos os movimentos que conhecia, aplicando gravidade a qualquer parte que quisesse atacar para retardá-lo e evitar que se esquivasse e então desferiu seu golpe. Mas logo ele percebeu que o ataque havia terminado e ele parou o ataque. No momento em que o céu clareou, ele percebeu que seu peito estava aberto e uma enorme massa de escuridão nadava ao seu redor. Em seguida disparou contra Yan instantaneamente. Yan podia sentir a energia daquela coisa e não estava confiante de que conseguiria lidar com isso. Como tal, ele trouxe o seu trunfo para o 4º lugar. A água do mar abaixo serpenteava pelo céu e colidia com a escuridão, retardando seu movimento. E então, pouco a pouco, a escuridão começou a diminuir e Yan sabia que estava no caminho certo. E então desapareceu completamente. Impossível. Seu único olho se arregalou quando viu Yan interromper sua habilidade especial de corrida. Mas Yan não deu tempo para pensar. Enquanto carregava seu ataque, ele o atacava, mas isso era apenas uma diversão para seu verdadeiro ataque. Desde que entrou aqui, ele estava preparado para lidar com isso em um ataque. Como a maior parte de sua energia, aqui seu tudo, estava focado nas nuvens bem acima do céu. E apenas o pequeno resto que sobrou foi usado para atrasá-lo. E agora estava feito. Ele usou sua habilidade de água que obteve de Poseidon para conter sua forma, já que ainda estava atordoado. A água como correntes envolveu-a com força e começou lentamente a vazar sua força. Em seguida, 7 anéis no céu paralelos um ao outro apareceram e Yan sorriu. Está feito. Ele murmurou. Das nuvens, uma enorme cabeça de dragão apareceu e rugiu. O tufão congelou com a enorme quantidade de energia que sentiu. Começou a lutar violentamente, mas já era tarde demais. O dragão moveu instantaneamente seu corpo para passar pelo primeiro anel de relâmpago, após o qual encolheu um pouco de tamanho. Mas sua energia dobrou e seu brilho se intensificou. Então ele passou pelo segundo anel e encolheu ainda mais com sua energia dobrando novamente. Mas desta vez sua forma começou a desaparecer lentamente de um dragão para outra coisa à medida que ficava mais concentrado. 3º toque, 4º toque, 6º toque, 7º toque. No momento em que passou pelo 7º anel, seu formato havia se tornado uma enorme lança que brilhava com tanta intensidade que todos que assistiam à tela tiveram que cobrir os olhos. Ele não. Então a lança atingiu o tufão, e nem um segundo depois, ele dividiu completamente todo o seu corpo em 2 partes, da cabeça ao mar. O mar ficou turbulento quando as ondas foram induzidas. O vento uivou quando uma tempestade resultou de tal ataque e até mesmo Yan teve que se manter no lugar devido à intensidade. As montanhas circundantes se desintegraram e parecia que o mundo inteiro estava prestes a ser destruído. Na verdade, se não tivesse atingido tal fera primeiro e atingido diretamente o mundo, poderia tê-lo destruído. E então as nuvens que se dispersaram pelo vento forte fizeram com que o sol aparecesse e todos finalmente puderam ver o resultado. Agora só faltava trazer de volta o equilíbrio regular que existia antes. Quanto aos Javoloi, eles viraram pó no momento em que a entidade morreu. Tudo acabou. Assim como Yan havia dito. Foi feito. Capítulo 254. Epílogo. Em algum lugar do Novo Mundo, um menino de 11 ou 12 anos corria pela rua voltando para casa. Ele estava perdido em pensamentos enquanto corria rapidamente. O único pensamento em sua cabeça era ligar para sua mãe para ver o grande evento acontecendo. Tanto que ele não viu quando quase esbarrou em alguém. Ah, sinto muito, tio.
Havia muitas pessoas no caminho, então ele continuou se desculpando enquanto se movia agilmente. TCH. Os meninos são tão rudes hoje em dia, estamos todos animados hoje, mas isso é demais, reclamou um velho do lado. Mas o sorriso em seu rosto e o olhar gentil em seus olhos indicavam que ele não quis dizer o que ele disse. O velho dirigiu seu olhar para o céu. Uma enorme forma sombria voava no céu e logo passaria diretamente acima deles. O navio voador do Imperador Divino. Já tive a honra de vê-lo 3 vezes, posso morrer sem arrependimentos. Ele tinha um sorriso satisfeito no rosto. Deus Imperador? Navio voador? O menino continuou correndo até encontrar sua mãe no meio do caminho e apontou animadamente para o céu. Mãe, olha, é o navio voador. Ele felizmente segurou a mão dela e ela sorriu gentilmente para ele e esfregou sua cabeça. Pequeno malandro, não corra mais de forma imprudente assim, você pode machucar alguém. Ela gentilmente o repreendeu e depois olhou para o céu com admiração. As nuvens acima se separaram quando o navio voador que eles esperavam ver tornou-se visível. Tinha um tamanho tão grande que era quase o dobro do tamanho da ilha deles, e esta era uma ilha no Novo Mundo, o que diz alguma coisa. Sua figura de proa era a de uma cabeça de dragão, e qualquer um que visse este navio insular voador saberia imediatamente a quem ele pertencia. Era o navio do Imperador Deus Yan, o homem que encerrou a maior guerra do mundo há 5 anos. O homem que salvou o mundo inteiro junto com seus aliados. Ele foi o responsável por o mundo ser tão pacífico como é agora. No momento em que venceu a guerra, as mudanças começaram a acontecer. O governo mundial não foi anulado e em vez disso foi feito para funcionar muito melhor do que antes. Não havia mais corrupção, pois todos que tinham uma posição de poder estavam sob um contrato com os deuses. Assim, os fuzileiros navais eram responsáveis por manter a justiça e a ordem em todo o mundo. O homem no topo de tudo é o próprio Dragon. A linha vermelha rapidamente após a batalha foi destruída naturalmente após a morte da entidade. As pessoas que foram transformadas em Diavoloi perderam suas memórias e suas habilidades. E somente aqueles que despertaram a fruta do diabo mantiveram suas habilidades. Mas muitos deles juntaram-se aos fuzileiros navais. O conceito de que apenas os piratas eram maus foi abolido, e aqueles que apenas buscavam aventura foram chamados de aventureiros agora. Mas mesmo que houvesse paz, os crimes ainda eram naturais. Os deuses não podiam controlar o mundo inteiro e, portanto, havia muitos grupos criminosos, e às vezes, aventureiros aceitavam esses trabalhos para se livrar deles. Os nobres celestiais tornaram-se prisioneiros e os piores deles foram executados, e qualquer nobre conhecido por abusar de seus poderes foi condenado à mesma coisa. No geral, o mundo inteiro entrou num período de rápido crescimento. Tudo graças a Yan e sua equipe. Asterisco asterisco. No topo do navio voador. Seu tamanho era enorme, mas havia um castelo construído bem no meio, conhecido como Palácio da Tripulação. No terceiro andar do castelo, os livros podiam ser vistos em todos os lugares que seus olhos olhassem, e do lado esquerdo tinha alguém numa escada pegando um livro, Guardião do Conhecimento, Nico Robin? Ela ainda era tão bonita quanto era, seus longos cabelos brilhantes caindo em cascata pelas costas. Sua forma voluptuosa permaneceu tão encantadora quanto uma estrela. Ela ficou viciada nesta biblioteca. A razão é que todos os registros da história, todas as histórias que foram escritas e, basicamente, todos os livros que existem estavam lá. Isso só foi possível devido à descoberta dos registros do Antigo Reino, além de agregar os livros já disponíveis no mundo. Encontrei. Ela murmurou suavemente enquanto cantarolava. O título do livro dizia, Canção do Joy Boy. Este era um dos favoritos dela e ela o lia rotineiramente. Ela pegou e foi se sentar em um sofá confortável em seu quarto dentro da biblioteca. Isso mesmo, o quarto dela era lá dentro. Só 2 horas depois ela ficou satisfeita e largou o livro com cuidado, antes de sair da biblioteca. Ele já trouxe todos eles? Ela usou seu aqui e localizou todos. Bert e Akem estavam na cozinha do local, enquanto seus tripulantes que estavam presentes no navio se dirigiam para a sala de jantar. Várias outras pessoas que haviam se mudado para o navio, incluindo o povo do céu, os Visons, estavam ajudando na cozinha, e era evidente que algo grande estava acontecendo. Nem todos os tripulantes estavam no topo do navio. Lá estavam ela e Helene, Akem e Bert, Libel e por último Reiju. Enquanto isso, o resto estava fazendo alguma coisa. Ian também permaneceu no navio, mas estava sempre ocupado fazendo várias coisas ao redor do mundo, desde eliminar criminosos até abençoar vários campos para necessidades agrícolas. Dom também visitava regularmente, mas havia dito que seu lugar era no mar. Como a ilha dos pescadores não estava mais sob o mar, ele só estava falando sobre nadar sozinho perto de seus irmãos. Hoje em dia muitos o seguiam em busca de dicas como seus discípulos. Stella estava no navio dos chapéus de palha acompanhando Zoro, que desafiou Miel e venceu. Enquanto isso, Kuzan se tornou um aventureiro e só empreendeu missões para eliminar criminosos. Entre os criminosos, ele conquistou o título de Diabo Branco. Mas hoje foi especial. Assim que ela pisou no convés que estava cheio de vegetação e não parecia diferente de como seria a terra normal. Várias pessoas começaram a aparecer e liderando-as estava Yan, Sengoku, Garp, Dragon, Miel, Zoro, Luffy, Shanks, Dragon, Kaido, Hyleg, Shaq e assim por diante, incluindo o resto da tripulação, apareceram. Helene logo se aproximou deles e a tripulação aproveitou o reencontro enquanto abraçavam e parabenizavam Helene, Robin e Yan. Logo os outros também começaram a parabenizá-los. Isso mesmo. Helene, Robin e Yan iam se casar. Yan tinha um grande sorriso no rosto. Seu pirralho, você tem 2 meninas, mas só agora você pensou em se casar? Eu estava esperando que você engravidasse uma agora. Garp deu um tapa forte nas costas enquanto ria. Yan ficou um pouco envergonhado, mas riu com ele. Dê-me um tempo, velho, há muito o que fazer, mas tenho que dar a eles o que eles merecem. Afinal, logo iremos embora. Yan respondeu. Os demais ficaram alertas assim que ouviram isso.
Depois que Ian derrotou a entidade, ele evoluiu ainda mais usando A e então alcançou o topo deste mundo, e as leis se abriram para aceitá-lo no universo. No fundo ele sempre foi do tipo aventureiro, como tal, não havia como ele parar neste ponto, pois ele esteve bastante ocupado nesses 5 anos tentando terminar tudo para que ele e seus cremados que estivessem dispostos a se juntar, poderia sair. Bem, embora ele tenha dito isso muitas vezes, eles ainda não queriam que Ian fosse embora. Mas o que eles podem fazer? Eles só poderiam enviá-lo com orgulho e alegria após seu grande casamento que durará um mês inteiro a partir deste dia. Então, precisamos ter certeza de que você vai festejar até não aguentar mais antes de ir. Ahahaha, Barba Branca quebrou o silêncio com sua risada pesada. Ian sorriu antes de se virar para olhar o céu. Vamos fazê-lo. Fim. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.